As palavras são todas proparoxítonas. É. Ai, meu Deus do céu, cara. Bora! Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 129 do Lado B do Rio. Estamos aqui para falar sobre o ano de 2019. Bom, todo mundo sabe que o Brasil tem 3 tipos de humor: esperança, desespero e não sei. E definitivamente, as cores da bandeira. 2019 foi o puro desespero combinado com não sei. Estou acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre para debater e tentar tirar algo de valor disso tudo. Daniel Soares, primeiramente passo a bola para você para explicar a introdução. Na verdade, a explicação das cores da bandeira nacional, né? O verde é esperança, né? Amarelo, acho que desespero, e azul, não sei. Pois é. Azul é Portela. Não, mas é um meme. Não pegou a referência. É um meme. Daniel Caio está... Fagner Torres está velho para isso, então olhar Caio Elândio. Bem, bom momento aos amigos ouvintes. É um programa que a gente tem que fazer, né? Já virou tradição, retrospectiva e tal. Só que a cada ano piora, né? E dá vontade de falar assim... O bom de 2019 é que 2020 vai ser pior. Exato. A perspectiva é essa. E assim, cara, eu até ia sugerir fazer assim, tipo assim, fazer ao invés de uma retrospectiva, uma expectativa 2020. Né? Não sei. Mas aí é o que o Daniel falou, né? Acho que provavelmente seria pior. Ou seja, a gente provavelmente falaria, em janeiro acaba o Ministério da Saúde. Fevereiro, o Ministério da Educação, e acabou. E aí chegaria, né? Então, até dezembro já queimaram toda a floresta. Pois é. E aí, 2021, a gente entra seco, sem água e morto. Hoje, inclusive, o Ricardo Salles, né? Tava lá com o bando dele. Cara, os irmãos Metralha, né? Quem diria, né? Que o Petralha dos petistas, os caras são banditismo em alto nível. Bem, mandar uns recados aqui. Há muito tempo eu não mando recado. Tem uns recados legais pra dar. Pro Gabriel de França, pro Candal e pro Alexandre. Quem são eles? Eles três jogam bola comigo. Na verdade, eu joguei um dia só, mas devo ficar sempre. Ali no tijolinho, ali no Andaraí, às terças-feiras. E eu fui levado para esse futebol por um desses meus amigos bolsominions que vocês já conhecem. Esse é um meio isentão antipetista, digamos assim. E aí ele diz que não votou no Bolsonaro, votou no Amoedo. Claro que votou. Como se não tivesse tido segundo turno, 50 milhões de votos, não. Enfim. E aí ele me levou pro futebol, vamos jogar uma bola e tal. E aí cheguei lá, o papo era de esquerda. Molecada de esquerda, galera de esquerda. Acho que muita gente de universidade pública e tal. E aí me botaram no grupo do WhatsApp, eu falei, porra, só a galera de esquerda em casa, né? E aí eu fui anunciar, botei em todos os grupos no WhatsApp, anunciar a cervejada, e eles perguntaram, pô, você é um dos caras que faz o Lado B do Rio? Então eu falei, pô, sou. E aí 3 se manifestaram, um deles falou que gostou do programa com o Julião, o outro disse que ouve vira e mexe e tal. E aí mandar um recado pra eles, né? Então é bom chegar num lugar, assim, que é levado por um amigo bolsomínio, um local frequentado por homens héteros, que não são bolsomínios, ou seja, é um prêmio na Mega Sena, né? É um bálsamo jogo nesse de futebol momento e tal, horroroso. bem legal. Mandar um beijo pra Denise Eduardo, pro Diogo Egipto, lá da Paraíba. A Denise, eu conheci a Denise, agora eu não lembro se foi no Facebook ou no Orkut, mas foi um grupo de futebol há muito tempo atrás, e a Denise hoje colocou, né, o Spotify colocou a retrospectiva deles, e uma galera compartilhou dizendo que o Lado B tava lá nas posições cimeiras, foi bem legal. E ela falou e tal, disse que o companheiro dela, o Diogo, também ouve bastante, então mandar um beijo pra eles. Mandar um recado pra galera, novamente, né, o @bolsonotas lá no Instagram, ele ajudou a gente a fazer o roteiro que a gente vai ver aqui na retrospectiva.
Tiveram alguns furos, tá, Bolsonotas? Mas tudo bem. Você ajudou bastante, você já deu uma adiantada legal. Separando, né, os fatos que aconteceram nos meses desse ano. Então a gente vai um roteiro baseado no @Bolsonotas, né? A galera que o cara livremente que é ouvinte, baseado. Livremente baseado. Ele ajudou a gente em algumas coisas. E é um cara que tá sempre comentando também e tal. Então sigam lá no Instagram, né? Como eu já falei, é um Instagram que divide, faz pequenos textos sobre os acontecimentos por mês e tal. É bem legal. Mandar um abraço pro Daniel da livraria Leonardo da Vinci, né? A gente vai anunciar aqui novamente que mantivemos a parceria. O Daniel me recebeu lá ontem, no dia, inclusive, do lançamento da Jacobin, né? Da revista. Foi bem legal. Fiquei lá meia horinha, participei lá vendo a galera lançando a revista. O Daniel nos tratou super bem, enfim, deixou um livro que nós vamos sortear também, provavelmente esse mês ou mês que vem. Então a parceria está renovada. A gente quer uma parceria assim de ideológica, né? Muito mais do que uma parceria de ganhos, né? Realmente é uma honra pra gente estar. Eu fiquei encantado, não conhecia a livraria, fiquei realmente encantado com a Da Vinci. É um lugar maravilhoso e a gente quer fazer ano que vem um evento lá também. E por último, um abraço pro Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz lá do Conexão Sudaca, que sempre lembra de mim quando o Flamengo ganha, quando o Flamengo perde também. Deixar aqui meu ato de repúdio, né? Porque estive no Conexão Sudaca sempre que o Flamengo perdeu. O Flamengo perdia, eu estava lá no Sudaca falando. E agora que o Flamengo ganhou, escolheram o Alexandre Matos, que é lá do MMA, para falar de Flamengo. Eu acho injusto. Eu roí o osso, queria ter feito filé também. Mas tudo bem. Um abraço pro Douglas. E ouço o lado B aí para voltar a gostar de mim, Douglas, Matias, Leandro e a mim, enfim, a galera. E é isso. Um abraço. Olá, Fagner Torres. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus recados, eu ia falar, o Caio meio que adiantou, mas eu vou falar também de qualquer maneira para todos os ouvintes que marcaram o lado B lá no Twitter, entre os podcasts mais ouvidos do ano. Pelo menos 20. Eu não tinha a menor condição de anotar o nome de cada um, porque foi pelo menos gente 20. Muito mais do que 20. 20 deve ter sido só na hora que tu viu. Muita gente. Então, um abraço para essa galera. Um abraço para quem me mandou mensagem no WhatsApp, né? Porque tem essas coisas, né? Alguns ouvintes, com o passar do tempo, vão se tornando mais que ouvintes, vão se tornando amigos. Alguns já eram amigos e se tornam ouvintes. E é uma galera que também também mandou o print lá com a notificação do Spotify, falando que o lado B é o mais ouvido ou está entre os mais ouvidos, né? Agradecer a companhia de cada um de vocês, a compreensão para os nossos pitis e gritarias também, e piadas fora de hora. E o meu último abraço vai ser para o Renan Melo. Renan Melo, um ouvinte piracicabano, que mandou uma mensagem também para mim no Instagram, se não me engano, na segunda-feira ou na terça-feira, falando sobre a questão racial que nós debatemos aqui semana passada com a Rose Cipriano, e ele se identificou muito com a questão da anorexia racial, né? Que foi falada pela Rose, que eu também falei, e ele me mandou uma mensagem, um relato pessoal dele, que eu não vou falar aqui, obviamente, mas que corrobora a ideia que Rose e eu comentamos no programa de semana passada. Então, fica um abraço para o Renan, um abraço para Piracicaba, que eu não conheço, mas deve ser uma cidade reaça pra caralho, como todo São Paulo, né? Interior de São Paulo. Como todo interior de São Paulo. Falou porta. Alta chance é essa. Mas o Rio não está atrás, não. Não, muito O menos. Rio não está atrás, não. Mas Resiste aí, Renan. é bom comer peixe na beira do Rio Piracicaba, lá todo tomar mundo cerveja fala disso. acompanhado de cuscuz paulista. Eu tenho um amigo que tem família lá, diz que é muito bom o Recomendo, peixinho lá no recomendo. Rio Piracicaba. Então, o Renan, resista aí, Renan, em Piracicaba. E quando vier ao Rio para tomar uma cerveja, trocar uma ideia, só falar. Tem a oportunidade da cervejada aí, para quem vai ouvir o programa amanhã, né? Então, é isso. Dá tempo de pegar um ônibus, sei lá. Eu também queria mandar 2 recados. Mandar um recado para um amigo lá de São Gonçalo que me interpelou na barca, que eu obviamente esqueci seu nome, mas você sabe quem é. Você cursa arquivologia na Unirio. E a gente foi andando de bike Itaú até chegar no meu escritório. Ele foi seguindo para a Unirio. Obviamente esqueci seu nome porque eu sou péssimo com isso. Mas foi um papo maneiro. Você falou que era ouvinte. Espero que você ouça esse programa, senão vai ficar muito sem graça. Outra coisa, mandar um abraço pro Ivan Mizanzuki, lá do Anticast, que está começando
uma repaginada lá no programa dele, que eu vi o protótipo lá com o Demore essa semana. Anticast 2.0? Ficou muito legal o protótipo e recomendou a gente algumas vezes na introdução como referência e, poxa, ficamos agradecidos pela confiança. Antes de iniciar o programa, nossos reclames. Eu não dou boa noite, não. Já deu primeiro, seu arrombado. Quer dar de novo? Não sabia, desculpa. Pensei Porra. que era só... Dá de novo boa noite. 15 então. Dá anos de novo fazendo boa noite, isso, Daniel. cara. O Ciso não para de bater siga. na mesa, Dá cara. de novo pega boa noite, no- Daniel. Sigando. Antes de iniciar o programa... Você sempre dá boa noite só também, né? Quer falar o quê? Falou pra caralho agora. Antes de iniciar o programa, nossos reclames. O Lado B do Rio agora é parceiro da Livraria do Lado da 20. Tem que mudar isso aqui porque a gente já tá parceiro há muito Aí, tempo. renovou a E parceria. já virou namoro, já parou de ser ficação. Ah, não começa com essas bolsonarices, não. Até o dia 31 de dezembro, ouvintes do Lado B terão desconto de 15% em livros de literatura brasileira e estrangeira. Basta comprovar que segue alguma das redes sociais do Lado B do Rio no ato do pagamento. A Livraria Leonardo da Vinci fica na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo, no centro do Rio, bem em frente à estação da Carioca do VLT e pertinho do metrô de mesmo nome. Passe lá e pegue seu desconto. Lembramos também que o ouvinte do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda, usando o código promocional Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br e selecione umas camisas para dar de presente de Natal para o seu amigo bolsominion. A Veste Esquerda tá com uma promoção de aniversário, 20%, cadastrando-se lá, agora eu não lembro qual é o site, joguem aí a Veste... Deve ser Veste Esquerda. Não sei se tem um hot site, né? Enfim, joguem aí no Google, vão lá no Instagram, a Veste Esquerda, e cadastre-se e vão ganhar 20% de desconto. Tá melhor que o nosso desconto? Tá melhor que o nosso desconto. Último recado, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e não deixe de apoiar só porque é dezembro e janeiro. Porque a gente também come em dezembro e janeiro. E o Padrim tá chegando a 400, tá? Já estamos em 393 e deixaria o produtor do Seria Lado um B bom presente de muito Natal. feliz de chegar a 400 padrinhos ainda fazendo programa. A gente quer ver se come carne no Natal, gente. Aí, se vocês puderem ajudar a gente, carne tá caro pra caralho. Não, a gente não queria nem bacalhau, né? Tem mercado que nem carne tem, Nem inclusive. bacalhau. Nem Então, bacalhau. Porra, faltam bacalhau 7, é muito galera. distante da minha realidade. E aí, ó, galera, R$2, 5, o que puder, né, ajudar. A gente quer muito chegar a 400 ainda. O último programa quente será semana que vem. Então vamos tentar chegar a 400 aí no Padrim. Bom, Só uma pergunta. diga. O programa hoje não tem convidado, a pauta é um pouco mais a moda caralho. Não, levamos bons tem tempos. 3 páginas de pauta, porra. Sim. Mas eu só queria dizer, eu queria fazer uma pergunta a vocês, se a gente vai comentar na abertura ou no final alguma coisa a respeito dos votos dos candidatos, dos deputados de A esquerda. gente deixa pode pra falar no dezembro. final. A gente deixa pra dezembro, deixa pra semana que vem. Eu queria muito Mas falar pode sobre. falar Eu queria agora. falar muito sobre isso hoje, Tá que eu acho que quente. vai perder o calor. Então Vamos fala. fazer o seguinte, primeiramente, Sobre já que isso. você quer falar sobre isso, eu queria mandar um abraço pro Coronel Luiz Pereira que esteve aqui, força, e aí você pode falar o que você quiser, Fagner. Certamente o voto do Marcelo Freixo não foi orientado pelo que o Ibis Pereira fala com ele. Não, né? tem que ver se ele ouve, inclusive, se ele não tá ouvindo um podcast, o Certamente. dele, inclusive. Eu aposto que o voto foi um cálculo político, não à toa. Os deputados que votaram a favor, mesmo com a desculpa de que o texto foi remendado, são 3 candidatos que planejam vir candidatos a prefeitos nas suas respectivas cidades. Dando né? nomes aos bois, Edmilson, do PSOL do Pará, eu tô Fernanda falando dos 3 Melanchona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e o Marcelo Freixo e Marcelo do Rio. Freixo, PSOL do Rio. Eu queria... Enfim, o Freixo é um retrato em branco e preto já há muito tempo, né? O que eu queria falar mesmo mais sobre isso é parabenizar o Glauber e a Talíria, que são os outros dois deputados do Rio de Janeiro, do PSOL, no caso. Mas também a Áurea, que deve vir pra prefeita de Belo Horizonte, mesmo assim votou não. Também foi não. Eu queria parabenizar principalmente esses dois, que são os dois aqui do Rio de Janeiro, o Glauber Braga, que é de Friburgo, e a Talíria Petroni, que é de Niterói. 2 queridos que já estiveram com a gente aqui, que foram absolutamente coerentes com o que dizem, com o que acreditam, porque você votar e caminhar no sentido contrário da bancada da bala não é uma questão de cálculo eleitoral, é uma questão de princípio, né? Se a bancada da bala está do seu lado, amigo, você está errado, independente da desculpa que você vai utilizar. Você está errado. E uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que eu acompanhei a repercussão disso na minha bolha esquerdista e nas redes sociais hoje, né? Inclusive com outras pessoas que já vieram como convidadas aqui no Lado B e tal.
E eu fiquei realmente muito impressionado, porque eu vi gente branca e gente negra defendendo o voto não, que eu não tenho a menor dúvida que é o voto correto, o único voto possível, né, desse projeto que foi colocado em pauta, né? Vi gente branca e vi gente negra, mas na minha bolha esquerdista eu não vi nenhum negro defender voto sim, né? Mas vi muita gente branca de esquerda defender o voto sim. Isso deve ter alguma coincidência ligada aí, né? Talvez só os negros sintam o que está escrito naquele texto. É por isso que os negros que eu conheço não votam sim. Ô, Fagner, você falou em cálculo eleitoral. Você acha que isso ele vai usar na campanha? Não, tipo, ele não vai usar na campanha, mas não vou usar contra ele. O Crivella no debate não vai falar que ele foi a favor da bandidagem. Beleza. E aí, se falar, ele vai poder falar, não, mas inclusive eu fui responsável pela mediação. Beleza. Só que eu vou contar um segredo para ele, pro Marcelo Freixo, que nos ouve, especificamente, Marcelo. Você tá achando que você vai captar votos da classe média com seu voto? Você vai perder o meu. Um abraço. Não. E não vai captar o da classe média. Só para concluir, não vai captar. Se vender como um mal menor, de alguma forma, um homem moderado no cenário político atual é não entender o cenário político atual e fazer cálculo político com o lombo dos outros é fácil pra caralho. Principalmente, né, Daniel? É o paradigma do JK. Só contando a historinha que em 1961, quando teve a crise da renúncia do Jânio Quadros, aquela coisa do João Goulart assume, João Goulart não assume, e foi negociada a solução parlamentarista, né? O Juscelino Kubitschek, ex-presidente, era senador. E ele costurou votos a favor do parlamentarismo, porque ele achava que seria a saída constitucional possível. Costurou vários votos, com poder de ex-presidente, aqui, ali, muito influenciado, e no final votou pelo presidencialismo. Ele falou, vocês me desculpem que eu negociei, mas eu não posso assumir publicamente a posição a favor do parlamentarismo, porque eu vou, daqui a uma semana, eu vou estar denunciando o parlamentarismo que ia ter um plebiscito para voltar ao presidencialismo para ser candidato de 65. Ele não podia ser publicamente a favor. Então, para o Freixo vale a mesma coisa. Ele estava na comissão, eu entendo que tem uma correlação de forças e que o pacote ia passar, de uma forma ou de outra. Então, ele podia negociar aqui e ali. O voto dele não ia fazer a menor diferença no final. Foram 408 votos a favor. Bom lembrar. Passaria... É PEC? Não, é projeto de lei, pô. Projeto de lei. Então, são 250 votos a mais do que era... 150 votos a mais do que era necessário. Então, ele podia ter negociado, feito... Que seria... muito válido, inclusive. Exatamente, para minorar o problema. Claro. Mas no simbólico, no plenário... Não precisa votar assim. Só que ele perdeu... Ele, como parlamentar experiente que é, já de... Três mandatos, ele experiente que é, e homem experiente que é, ele deveria aprender o conceito de bode na sala, né? Porque o excludente de licitude não passaria, independente independente da força de trabalho dele ali, não passaria no STF, não passaria. E agora o que ele fez? Ele votou sim num projeto que, óbvio, não tem o excludente de licitude, que não passaria, mas, em compensação, vai colocar gente presa por 40 anos, porque 30 deve ser pouco, né? As pessoas melhoram pra caralho nas masmorras brasileiras por 30 anos. Com 40 é certo que elas vão melhorar quando saírem. Não, nem é um ponta de lança para poder criar prisão privada daqui a 2 anos, quando tiver mais superlotado do que tá agora, e não cabe mais ninguém. Enfim, mais importante, muito escroto. Votou sim a favor do fim do processo legal no Brasil. Porque agora, advogado pode ter sua conversa gravada com o cliente. Acabou o devido processo legal, não existe mais direito... Isso passa no STF? Amigo, se você tem que questionar, tu não votou 5, tu não tá todo mundo feliz, né? Então ninguém vai questionar essa porra. Pois enfim, é isso que vocês falaram. Não sei, às vezes não tem Não dá pra entender, cara. Era isso, olha só. Não, porque você não concorda com esse projeto. E ainda bem que esse projeto eu consegui negociar. É simples. Porque acho muito rico. É dizer que ele está concordando com o projeto inteiro, na íntegra. Este projeto que passou. E aí, se ele negociou... Não existe voto de protesto. Exato. A urna não se importa. Voto de protesto, sim, a favor? Ou seja, como assim? Não dá pra entender. Então, enfim, não dá pra entender. É isso. Bom, fica aí o nosso... Vai se fuder pra tudo que aconteceu lá em Brasília. Entre outros, não foi só o Freixo, vocês citaram outros aí também. Não. Mas o Freixo, porque a galera cobra da gente e tal. E aí, o que vai acontecer? A gente que há um ano atrás queria entrevistar o Freixo pra levantar a bola dele, daqui a pouco a gente vai querer fazer rodada de vai ser fritada. Porque, né? E olha, difícil.
E tem que ver isso aí, enfim, lá o PT também pouca gente se salvou. A Cocai, Natália Bonavides, que é do Rio Grande do Norte. E um rapaz de Santa Catarina que é Ucrim, alguma coisa assim, que o nome me escapa, um nome difícil, eu esqueci. O resto do PT também, o PT também a gente já não espera grandes coisas também. Mas aí nesse quesito, não. Então não, porque não espera. aí é só a gente remeter o que a Rose Não, falou, não que o Willis espera. falou. A política do PT enquanto só governo era isso. Só lembrar a lei antidrogas lá de 2003, enfim. Mas o que eu quero dizer não é isso. É que depois esses mesmos pessoalistas que votaram igual ao PT reclamam quando chama de linha auxiliar do PT. Não, tem uns que parecendo que estão fazendo força para o PT. Pois é, né? Pode ir logo também, não é problema nenhum. Eu também não sou do pessoal, também Lembrando que em 1988, lembrando que na Constituinte de 1988 o PT tinha apenas 16 deputados em 503 na época, negociou durante todo o período constituinte, foi importante nos avanços sociais e votou contra a redação final porque discordava de vários aspectos da redação final. É isso. Tá aí, você pode ser político sem ser um idiota e sem trair. A sua ideologia. Não sei. Se é que tem, né? Eu não sei se a ideologia dele é ser prefeito do Rio ou, de fato, A gente agora pode lutar duvidar. contra o genocídio do povo negro. Eu tenho sérias dúvidas. Mas, dito isso, e já entrando quente que nem pão quente, rente que nem pão quente, vamos passar para o mês de janeiro. Toca a sineta. Foi esta terra que Pedro Alves Cabral e o primeiro aí descobriu o Brasil. Isso já tem 498 anos. E é nesse Réveillon, aqui já começando a espocar champanhe, que você vai acompanhar pelo Super Relógio da Globo a chegada do Ano Novo. Lembrando de que aqui começa nesse Réveillon a contagem regressiva da Globo para o Brasil 500 anos. Bom, o método vai ser assim. Eu dou os fatos e depois a gente comenta rapidamente aí o que aconteceu em janeiro. Bom, 1º de janeiro começou com o início da crise estética a todo gás, né? Com o Carluxo de bebê conforto presidencial. Quem não lembra disso? Numa posse bastante até esvaziada. Se imaginaria que, né? Foi ter mais bolsominion lá em Brasília, mas tinha bem pouca gente. Eu não vi as cenas até hoje, eu prefiro. Fui ver o bolso por causa disso. Não sabia. Foi saber que o Carluxo apareceu na Não, eu sabia, na posse mas eu não vi as imagens. 8 meses depois. Eu não vi imagens em movimento, só vi imagens estáticas. E ele armado, né, ainda por cima. Não, armado e com a primeira-dama fazendo sinais em libras para mostrar que ela era, né, pró-pessoas com deficiência. Podia ter acabado o ano ali, né? E nós vimos depois, ao longo dos meses, nós veremos ao longo dos meses que aquilo ali era só o famoso jogo de cena para poder fazer média, né? E para depois... Era só uma bizarrice estética simbólica do que viria, né? Exatamente. Bom, seguindo as crises estéticas e ideológicas, logo em seguida a ministra Damares, na sua posse, fala que é uma nova era no Brasil, onde o menino veste azul e a menina veste rosa. Foi logo em janeiro isso? Foi logo em janeiro. Foi no dia 2 isso. Eu tava... Foi na posse dela, então. Eu estava na aprazível Montevidéu quando recebi essa desgraçada notícia. Deve ser que a posse dos ministros, a transmissão de cargo dos ministros costuma ser no dia 2, né? Que ela foi tipo cada um discurso de posse dela. E, inclusive, eu queria falar um negócio rápido sobre isso. Vocês sabiam que esse negócio de meninos veste azul e meninas veste rosa é uma versão bem recente? Porque quem inventou esse negócio de cor para criança foi mais ou menos no século XIX, a indústria têxtil lá dos Estados Unidos, se não me engano. Capitalismo, né? Foi o capitalismo, óbvio. O cara, inclusive, tá de rosa. Acontece que era o contrário. O menino vestia rosa e a menina vestia azul. Eu estou de rosa. E sei lá, depois da Segunda Guerra Mundial que inverteram isso. Então esse papo de menino veste azul e menina veste rosa é mais ou menos da idade da Damares. Então diz aí bastante sobre a ideia falar que você tem preconceito contra velho de novo. Esse tipo de velho a gente tem. Não, mas não é Velho preconceito. temos. Eu não tenho preconceito contra ela, mas eu tenho um conceito contra ela. Eu tô há 12 meses vendo as merdas que ela não, fala. eu concordo absolutamente com você. Vamos comentar isso no final. Vamos comentar isso. A velhofobia. Absolutamente com O meu Só tô ponto- falando da velhofobia que O meu- dizem que o lado B... O meu ponto não era nem compactua. esse. Vamos cancelar o lado bem. O meu ponto era outro. O meu ponto é o seguinte. Essas pessoas que falam em reavivar as tradições judaico-cristãs, não sei o quê. Não é tão tradição assim, mas é tipo Não no é Brasil uma isso. tradição, Não é porque assim... judaico-cristã. Não é judaico-cristã. Nem tradição. Nem tradição, não é tradição em lugar nenhum do mundo. Mas enfim, PSL logo de cara se envolvendo numa crise das candidaturas laranjas. O pivô disso, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, segue até hoje, em 5 de dezembro, no cargo, mesmo após ameaçar até uma correligionária de morte. Sinal de que o governo já andava bem desde o começo. Em janeiro também, o caso Flávio Bolsonaro ganha novo capítulo, quando é revelado que Queiroz movimentou mais de 1,2 milhão em sua conta para fazer um rolê com os carros aí. Então, panelistas, o que vocês lembram de janeiro sem ser isso? Eu lembro que eu estava na Argentina e foi ótimo. Eu também estava parte do tempo na Argentina e parte do tempo em Foz do Iguaçu.
Então, todo mundo viajou em janeiro, Eu tava no Uruguai, me fudi aqui no Brasil, é isso? Tava no Uruguai, É. na Argentina. Ah, tá. Conta como é que foi pra gente. Bem, foi mais ou menos como tá agora, só que menos pior. É porque agora não, tá pior. não tinha dado tempo de piorar. Eu acho que assim, a questão do Queiroz é uma questão que a gente. Enfim, mais Tá uma análise. latente, né? Mais uma análise minha muito errada, né? Porque eu achava que a questão do Queiroz ia ser melhor combatida. Eu sou muito inocente às vezes mesmo. É a doutrina do choque, né? Tanta coisa que vai acontecendo. Pois Não, é, mas a eu pessoa acho que esquece. esse é o tipo de coisa que a própria oposição se agarrou pouco, eu acho. Se agarrou pouco nisso. Não, sim. Até porque depois, Porque, assim, depois veio a questão do COAF, que abriu uma porrada de gente na LERJ, né? E aí sobrou pra ele Omar, claro que, né, em outros tipos de movimentação. Mas aí. O Leomar foi pego por, sei lá, 6 mil reais. Não. Sim, mas aí espalhou a brasa, né? E aí acho que também isso. Sim, é óbvio que tem muito... Assim, a gente aprendeu ao longo do ano que o MP e muitos órgãos desses estão alinhados ao bolsonarismo sem precisar aparelhar. Eles são bolsonaristas. Exatamente. Eles já representam naturalmente o que significa isso. Então, assim... A questão do Queiroz realmente... A questão do Queiroz foi uma questão que meio que morreu, Acho que né? é puxar o fio. Passou 6 meses sem ninguém encontrar a Folha, depois encontrou no Albert Einstein. Não falo, e aí ficou morreu por isso mesmo. Né? O próprio jornalismo... Quer dizer, eu não espero nada da Veja. Mas, enfim, a própria Veja que descobriu na semana seguinte, descobrimos e é isso. Ele não quer dar entrevista. Beleza, e aí? Né? É curioso isso. E eu acho que a questão do Queiroz é um fio. É um fio que se puxar vai achar coisa. E outra coisa, eu acho que é um fio que ainda está a ser desenrolado. No É, sentido totalmente. de... Ele é um cara que é fiador de muita coisa de segredo. O cara sabe muita coisa. Gente, E ele tá desprestigiado até agora, já andou ameaçando. A gente tem a teoria aqui interna de que ele vazou algumas coisas. Os caras aí. são baixo clero, operador de miliciano. De rachadinha. O Queiroz é o elo. É o contador. Exatamente. É o gerente Operacional. barra É o conciliere, operacional. é o conciliere. Exatamente. Então, é só ir atrás desse cara que vai cair os esquemas todos. Aí depois vazou áudio, né? Falando que, pô, me dá um carguinho de 20 mil, não custa nada. Não, negociando carguinho. Enfim, eu acho que o caso do Queiroz mostra clara a letargia das instituições. Acho que não Não estão é aliadas. letargia, não. Porque a maioria está É aliada. a ideologia das exato. instituições. A maioria está aliada. E aí você fica, né, amarrado, porque a imprensa joga lá uma cortininha de fumaça e não continua. A gente deveria esperar da imprensa. Porque A imprensa como você independente. fala, né? A imprensa, a grande imprensa, ela é muito mais focada nos modos de etiqueta mesmo do governo. Eles se importam muito mais com a etiqueta do governo, de fato com as suas ações. Até porque, em grande parte, as ações são Não muito interessa, bem vistas claro. pelos donos das corporações. As ações do Cabe- núcleo duro da economia são a agenda da né? grande imprensa. A prova disso é que estamos aí em dezembro, o povo está sem comer carne, o povo voltou a comer salsicha e ovo. Frango e porco né? vão aumentar. Salsicha e ovo. E vai aumentar. Né? E você vê os telejornais nas televisões, a economia está reagindo, né? O desemprego está diminuindo. Né? Então a pauta econômica, a despeito do que o povo está Sim, passando mais positiva. fome, foda-se para essa Não, turma. inclusive Foda-se. sobre economia e desemprego diminuindo, assim, todo mundo sabe que o desemprego diminui em dezembro por causa das contratações temporárias de finais de ano. Isso é um ciclo... Os direitos também estão indo embora. Contratação Não, os direitos- precarizada, tudo os direitos- precarizado, cara. direito não gera emprego. Tirar direito não gera emprego. outra coisa. Nem esse discurso é válido. Tem outra coisa. Mas tem um Não, mas gráfico porque não é interessante. emprego. Não é emprego que está aumentando. É taxa de ocupação. É diferente. Certo, mas deixa eu Por isso, só concluir. ou seja, o Uber, o precarizado, ele aumenta na taxa de ocupação. O Certo. Uber que trabalha 16 horas por dia, ele não tem tempo de procurar emprego, então ele não aparece na estatística. Exatamente. Então. Sim, ele sai das estatísticas depois de um tempo. Exato. E isso torna Então, mas, positivo. É por isso que eu tô falando. não, É que mas tirar direito dá. É que o meu porque ponto não a chegou estatística ainda. é essa. É que existe um gráfico, que eu não vou lembrar de quem fez, mas provavelmente com dados do bom IBGE, que se você corrigir para variação, o desvio padrão da época do ano, né, da sazonalidade, o desemprego de fato está aumentando todos os meses do ano. Sim, é isso que você falou. Se comparar dezembro é isso. Porque você tem que comparar. Você pode comparar com 12 meses antes. Comparado com 12 meses antes, aumentou. Comparado com o Mês último anterior? o mês anterior, aumentou. E outra coisa. Eu tenho falado aqui o ano inteiro que o neoliberalismo radical de Guedes e companhia. E periférico? E periférico não vai levar a cada vez um desastre econômico maior e nenhuma retomada econômica. Se nós não estamos tendo um aprofundamento da recessão, pelo menos um 0 a 0 aí, a retomada de 0,6% Que tá em questão porque tem fraude de dados? Exatamente, mas pelo menos Mas um em 0 a dezembro a 0. gente fala sobre isso. Pelo menos um 0 a 0, silenciosamente,
o governo tem abandonado o neoliberalismo radical no quesito fiscal, na execução das despesas. De vez em quando aparece aqui descontingenciamento de não sei quantos bilhões, descontingenciamento de não sei quantos bilhões. Até esses caras percebem que vão levar o país para um buraco cada vez maior, que eles uma hora vão cair no buraco. Então eles têm afrouxado a política fiscal no sentido de não ter vergonha de ter déficit. Mais ou menos o Temer fez, né? Como o Temer fez, está lá no meu texto Você explicou bem explicadinho, até eu entendi. Bom, meus caros, não tendo mais nada a falar em janeiro... Damares nunca mais, né? A Damares aparece em algum outro Ela momento. apareceu recentemente. Ela apareceu pra não aí falar agora. Ela apareceu em silêncio. Nossa, você viu. Eu, sinceramente, eu tenho uma coisa a falar sobre a Damares, rápida. É uma pessoa que claramente tem sérios problemas psiquiátricos. Todos eles têm, né? Não, mas ela vítima de abuso na infância e tem, enfim... É muito louco. Ela foi estuprada por um pastor e aí ela fala pra todo mundo que tem que ir pra igreja dela, porque tem ótimas lembranças de lá. Então, claramente, ela tem, sei lá, quase um Estocolmo com a religião. Então, ela precisa de terapia, mas enquanto ela não se trata, ela fode a gente. Então, a gente tem que continuar criticando, mesmo a gente achando que ela tem vários probleminhas graves. Se você tá lá e tá batendo palma, você é cretino também e tal. Então, não me interessa. Tem que explicar a questão indígena também dela. Ah, sim, que ela sequestra crianças. É muito bem lembrado, Fagner. Você lembra dessa história? Você pode explicar? Eu lembro por alto, né, cara? Tem dessas coisas, né? A avalanche é tão bizonha que você começa a esquecer aquilo que aconteceu anteontem, né? Porque somente Daniel Soares para não salvar. Mas eu lembro da história da filha, né? Da suposta filha dela, que ela teria tirado de uma aldeia indígena. Agora eu não lembro exatamente o estado. Eu não sei se ela ficou com a criança, mas enfim, ela sempre... Ela cria criança ela como cria filha. Criança. Não é criança mais, né? É uma adolescente. Acho que tem uns 18 anos. A história veio a 19 público em anos. janeiro também. Então... Muito mal explicado. Mas é isso, né, cara? Religioso fudendo a vida de indígena é uma coisa tradicional no Brasil, né? Isso sim é uma tradição. Isso sim é uma tradição judaico-cristã. Tipicamente brasileira. Segundo consta, nenhuma tribo foi convertida ao judaísmo. Então, dessa a gente não pode acusar ele. É uma tradição cristã. É uma tradição bem cristã. Inclusive, eu diria até tradicionalmente católica, mas os evangélicos vieram com tudo nos últimos 60, 70 anos aí. Bom, a gente falou bastante sobre janeiro. Vamos passar para fevereiro. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura, arquibancada Interlagos. Bom, em fevereiro foi o seguinte que aconteceu. A principal notícia, talvez, do cenário nacional foi que Gustavo Bebiano, o homem que ficava de cueca com o presidente, trocando ideia na beira da cama. Podia dizer que o amava. De forma completamente hétero. Poxa, meu capitão. Foi sumariamente demitido depois de pouco mais de 30 dias no cargo, após discussão com Carlos Bolsonaro sobre a ocupação da Secretaria de Comunicação do governo. Também aconteceu que o Mourão tentou passar decreto para impor sigilos para dados públicos. MEC pede para escolas filmarem crianças durante o hino nacional. Esse é o MEC do Vélez ainda. Ele vai piorar bastante durante essa retrospectiva. A gente tá em fevereiro ainda? Caralho. No departamento da crise estética, Bolsonaro é visto andando com moletom e blazer e algumas outras tentativas de se parecer um coitadinho. É bom lembrar que em fevereiro ainda tinha a bolsa de cocô. Auschwitzel, e aí no cenário carioca, mostrou a que veio na sua necropolítica. A sua PM subiu o morro do Falé Fogueteiro, na região central do Rio, ali, não muito longe do Sambódromo ou da Lapa, 2 pontos turísticos muito relevantes na cidade, e executou 15 homens desarmados. A maioria tinha marcas de tiro nas costas. Alguns foram eviscerados por facas e jogados em um matagal acima da favela. Eram os primeiros sinais do que viríamos a falar o ano inteiro no programa. Os direitos civis nunca chegaram na favela, durante todo esse período democrático. Mas ainda havia muito espaço para piorar e esse espaço seria amplamente explorado no governo Auschwitzel. Bebiano que foi pro PSDB, né? Fazer a rememoração aí. O Dória veio filiar o Bebiano no dia da chacina de Paraisópolis. Isso. Neste Então domingo. foi agora. E domingo. Bebiano que quer... tá pra rolar aí. Bebiano quer vir pra prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB. Porém, há uma mocinha bariana, se eu não me engano, alguma coisa. Que não é o Osório? Economia. Ele não é tipo o dono do PSDB? Não, o Osório... Não, o Osório, tipo, submergiu. Não, o Osório não é. O Osório presidiu, mas assim, tipo, totalmente
Pro forma. Pro forma, porque o Osório se aposentou da política. Enfim. Por que será, né? Deve ter ficado pobre. E aí tem isso, né? Então, assim, hoje, eu tava vendo essa semana, tem um tal de Correio da Manhã, não sei se vocês já viram. Correio da Manhã é um jornal aqui do Rio, não sei de quanto tempo tem, mas parece que é mais recente, do Magnavita, que é um empresário de comunicação já famoso. Magnavita aqui. é o fabrico Guaravita? Não, antes fosse. Não. E o Correio O que fabrica o Guaravita é outro desgraçado Edmundo Santos também. Silva, não é mais, né? Acho que não é mais, não. Não, o Guaravita é Edmundo Santos Silva? Não Qual é era? aquele que é o do Não, era Neville o Proa? a Neville Pro, é verdade. É, é outro verdade. É desgraçado o Guaraviton, também. que é do... Não, o Guaravita também, eu acho. Guaravita também? É. Ah, não, o Guaraplus, que é do... O Guaraplus que era do Edmundo. Não tomem drinks Guaraná, gente. Não, gente filha da puta. tudo 7. Não, esse Neville Proa é um E desgraçado. aí, só pra voltar. Defensor da ditadura, defensor da tortura, falou que... O cara todo afetado, né? Um ele... meio Ted Boy Marino. Na época que, cara bem na afetado. época que o Guaraviton tava patrocinando todos os Todos os clubes clubes. do Rio aqui, ele andou dando umas entrevistas aí pra imprensa, dizendo que entregou a Dilma pra ditadura, umas coisas desse É tipo. verdade, É um São desgraçado. fix, inclusive. É, um desgraçado. Enfim, só pra desse tipo retomar, aí. né, o Correio da Manhã, esse jornal do Magnavita aí, colocando a Mariana, que eu esqueci o nome agora, mas também não quero nem saber, que acho que é uma economista, como se aposta do PSDB. Ou seja, o que está acontecendo no PSL aí, e a galera vindo, né, pro PSDB, vindo não, né, indo pro PSDB, pode ser que aconteça o PSDB do Rio, hein? Então Mas vamos é ficar muito de olho. importante lembrar Vai lembrar que o PSDB... que assim, o PSDB tá passando por um rápido processo de doriação, né? Sim. Doriazização. E- enfim. Eu repito, refogo se- do eu PSDB. repito. Tá botando pullover no Se ombro. estivesse vivo, o Fernando Henrique estaria transtornado com o que está acontecendo Como com não o está, partido dele. ele né? está de boa. O PSDB Como já morreu, tá passando por uma PSLização que a gente já previa. Porque a gente não previa que rompesse entre aspas, né? Com o governo, pelo menos O publicamente. PSL é que deixou de ser PSL, Pois né? é. E aí, Vai acabar se fundindo com o mas PSDB. só pra quem não sabe, bem. o PSDB aqui no Rio consegue ser menor que o PT aqui no Rio. Ou seja, o PSDB... o que é bom. O que é bom e o que significa... A irrelevância do PSDB aqui Já no Rio. tivemos casos de vereadores que se elegeram numa eleição pelo PT e na outra pelo PSDB, inclusive. Enfim. Marcelo Ará. Mas O da Light. Fica aí os dados, Daniel. Bull Night, Bar Music. sobre o Me fez Bebiano, muito feliz. O Marcelo O Marcelo Ará te tomou meu fez dinheiro. feliz. Tomou meu dinheiro, mas me fez feliz. Valeu a pena. Valeu, algumas vezes. Então, assim, ficar de olho no Bebiano, né? E a gente fica com a expectativa de que o Bebiano sabe de coisa, vai implodir, vai Ele implodir. sabe, ele só não vai falar. Não sei, vamos ver também até que eu ponto... achei que Sabe, ele a falou- rodada está animada, mas aqui eu consegui achar o do Bebiano. Tem uma entrevista que ele fez em outubro, falando sobre o governo, né? Bebiano avalia que Bolsonaro deixou o poder subir a cabeça, abandonou suas promessas de campanha para proteger e favorecer os filhos, cercou-se de loucos, faz uma gestão marcada pelo autoritarismo, pelo desarranjo mental, pela irresponsabilidade e pelo desgoverno. Ninguém sabia que podia acontecer isso, né? Não, eu acho que Poxa ninguém vida. sabia que podia. A maioria das pessoas que sabia que iria. É bom deixar isso claro. Acho que ninguém trabalha com a O possibilidade. que mais teve... O Mourão tá quieto, né? Acho que o Mourão tem estado mais O quieto. Mourão, ele começou como o Mourão super assessoria, né? Ele tava aparecendo muito. Ele apareceu e ao agora longo que do o Bolsonaro ano, viajou, né? ao longo do ano ele vai entrando lá de baixo, vai submergindo. E agora no final do ano começou esse papo de AI-5, ele começou a ficar de pinto duro de novo e voltou. Eu acho que é o seguinte, vice muito quieto, depois de falar bastante, pode É ficar de perigoso, olho, é perigoso. Cara, ele fez... O que ele fez? Isso a gente tá repetindo o que a gente falou aqui no início do ano. Ele fez um media Que é uma trainingzinho. retrospectiva. Ele fez um media trainingzinho entre a eleição e a posse. E ele marcou ali em janeiro e fevereiro, enquanto o Bolsonaro fazia das suas, ele sempre aparecia no dia seguinte, no momento seguinte, na imprensa. Pra ser o sensato. Como um contraponto. Pra ser o sensato. Exatamente. Marcou essa posição e submergiu. Ou E de vez em seja, quando agora ele dá umas estocadas, uma calma lá. Uma de Pra sensato, continuar marcando. outra de marcar. Não, sou sensato, mas... Sou sensato, mas sou Sou louco. reaça ainda. Sou Sou reaça. sensato, Sou reaça sensato, mas ainda. sou reaça. Toma aqui. Pois é. Que mais teve, Mourão? Teve a questão, teve a Bebiano? chacina do Falha Fogueteiro. No dia que eu vai- quase saí de um táxi, porque eu só não saí do táxi, que eu tava com a minha filha no táxi e era de noite dentro do túnel Santa Bárbara, O cara porque falou pra matar o cara mesmo. começou a defender a chacina, e aí você vai naquela crescente, né? Aí no final ele terminou defendendo milícia. Enfim. Esse episódio, as pessoas ficaram horas sendo torturadas dentro de casa. Antes Inclusive, de ser a assassinadas. reportagem que tem fotos, se você tiver sensibilidade, as não informações é que
boa parte do morro ouviu o que aconteceu lá dentro. As pessoas gritavam, urravam dentro da casa, né? Foi logo no começo do governo Auschwitz. Já foi em fevereiro, Isso deu né? pouquíssima repercussão. Isso não ficou na mídia por uma semana. Menos. Isso não ficou na mídia Os por policiais uma semana. envolvidos foram absolvidos. Não nem Não foram absolvidos, nem o enfiados. caso foi arquivado. Foi arquivado. Só quem cobriu isso foi a Intercept, a Pública e a Ponte. E é isso, minha gente. Já diz muito sobre o que Pessoas aconteceu. foram assassinadas porque eram negras, porque eram moradoras de favela. Assassinados à faca depois de serem torturados por um grupo de policiais. Eu não vou lembrar exatamente o batalhão aqui. Foi um choque, não foi? Mas um grupo de policiais aqui do Rio de Janeiro. E supostamente isso aconteceu para vingar a morte de um policial na comunidade, né? Supostamente. Relatório. Supostamente. Não, é o relatório. É o relato que é isso mesmo. Normalmente essas chacinas são para vingar, entre aspas, né, vingar as mortes. Aí pegaram um menino que era pedreiro, outro que era, enfim, trabalhava de pintor. E pegaram 15 pobres almas aleatórias. Pra você ver. Colocaram na casa de um deles, expulsaram as mulheres, torturaram eles por horas. Aí tem as fotos. Cara, as fotos são horríveis. Eu não lembrava disso. Aqui o jornalista livre também deu. Deram facada no coração de um, no pulmão de outro, uma chacina a facadas. Pois é. Tem gente que foi encontrada no mato sem os intestinos e tal. E é bom, é bom a gente estar Choque falando e isso Ibope. aqui. É muito Choque e pesado. É muito pesado a gente estar falando isso. O programa fica com um tom meio baixo astral e tal. gente fala isso Mas toda é bom semana. a gente também falar sobre isso, porque eu não conheço nenhum outro programa que vá falar sobre esse tipo de coisa que aconteceu no final do ano. Nem a retrospectiva oficial Não vai passar. que a gente se inspira a fazer aqui, a retrospectiva da Globo. Né, a ideia surgiu. Que eu nunca assisti, por acaso. Eu já assisti algumas vezes. Toda retrospectiva é bom. Eu já assisti algumas vezes. Mas nem ela vai falar, né? Porque ela vai falar da morte do Gugu, ela vai falar das coisas glamourosas, algumas tragédias, assim, né? Ela vai citar. Título da Copa América. O título da Copa América, vai citar um eventual furacão que aconteceu. É mais uma fácil- parada do tipo. é mais fácil mas ter não vai cobertura. falar da vida real das Sim, pessoas, do vai ter uma povo cobertura brasileiro. maior do furacão de Moçambique do que disso. Certamente, Entendeu? certamente. Não vai falar, né, que na violência, eu sou capaz de apostar que do quesito violência no Rio de Janeiro, o único que vai ter realmente muito destaque nesse programa na televisão é a morte da menina Ágata. Isso eu tenho certeza, porque isso, Sim, porque vão usar porque isso ficou Usar como token. né? Marte. porque isso ficou com mais de 10 dias como E pauta. não tem né? como dizer que a menina era traficante, Exatamente, era bandida, exatamente, que e tava tal. no baile. Mas é não tem bom como. que a gente fale. E talvez Paraisópolis agora fale também e tal. Porque tá recente. Porque tá recente. Mas é bom que a gente fale. É um assunto muito pesado. Enfim, né? São coisas que acontecem no Rio de Janeiro praticamente todos os dias, né? A cada 25 minutos uma pessoa é assassinada nesse lugar. Né? E a gente sabe a origem dessas pessoas, a cor dessas pessoas, né? As mortes a gente pelas sabe, mãos dos inclusive, policiais quem aumentaram, matou. as A gente mortes sabe, inclusive, aumentaram. quem matou, né? A gente sabe a origem da pessoa que matou, a gente sabe a cor da pessoa que matou, né? E é isso. Um grande projeto, o projeto de maior sucesso no Brasil depois da escravidão, né? E É o mesmo processo. É o mesmo É o mesmo processo, processo. continuação. É o mesmo processo, né, que continua a todo vapor. Só a gente acabou não falando, né? De janeiro teve Brumadinho, né? Que passou na pauta, só pra gente deixar registrado, né? A pauta do meio ambiente que tá aí, até pra gente mesmo aqui, talvez mais em voga do que nunca, né? A gente trouxe o Eduardo e tal pra falar. O problema é que é muita merda, né? Não, é cara? muita merda, não se culpem, não. É isso mesmo, é muita merda. Mas a gente deixar registrado, que eu lembrei. E só porque também, enfim, não é uma pauta do programa exatamente, mas é uma pauta que é cara pra mim e pro Daniel principalmente. Em fevereiro também teve o incêndio no Ninho do Urubu, que a gente até hoje Foi em fevereiro? Foi Foi. janeiro, não? Dia 8 de 8 de fevereiro. fevereiro. Final da pré-temporada, né? a gente cobra até hoje apuração interna, principalmente do clube. Não, o Campeonato Carioca já tava rolando. Ia ter Fla-Flu de semifinal de Taça Guanabara Na no quarta, sábado. sábado, né? O incêndio foi na sexta. É. E aí o jogo foi adiado pra semana seguinte, meio de semana seguinte. E aí a gente... Isso deve falar, né? A gente retrospectiva vai, da Globo. certamente, porque 10 crianças morreram. E a gente que aqui sempre cobra a apuração do caso responsavelmente pelo tanto Flamengo quanto as autoridades, né, externas, que já andou a investigação. E também, principalmente, né, os acordos com as famílias. Saiu a notícia essa semana
de que o Flamengo... Enfim, saiu uma notícia de que o Flamengo... reservou no orçamento 2020. Que esse dinheiro todo que ganhou porque jogou bola, enfim, pode ser que aumente aí a proposta para os familiares das crianças. Que é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, vamos lá. Vamos passar para março. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias. As alegrias serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa... Bolsonaro publica vídeo pornográfico no Twitter e pergunta: Teve isso. o que é Golden Shower? Teve isso. Caralho, eu não lembrava disso. Bolsonaro previa cancelar a instalação de 8 radares nas estradas federais, onde foram registrados em 2018 69 mil acidentes, onde 5 mil pessoas morreram, de acordo com a PRF. Ao longo do ano, a quantidade de acidentes automobilísticos aumentou muito nesse ano. E teve, acho que em setembro... Teve uma placa do tipo assim, não temos radar. Porto Alegre. O radar é sua consciência. O limite, não tem limite. Não tem radar, o limite sabemos é da consciência média do povo que elege Bolsonaro. Não, choque de cultura total. Rogerinho assim, do Engar. Se você anda de bicicleta pela cidade do Rio, de qualquer lugar do Brasil, você sabe que o motorista médio é um psicopata. Pedestre também. Bolsonaro determinou também que o Ministério da Defesa... O brasileiro em si é um potencial psicopata, né? No volante piora. Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa fizesse as devidas comemorações pelos 55 anos do golpe de 64. A Justiça Federal chegou a proibir as comemorações, mas outra decisão no dia seguinte, por algum bolsominion escroto, autorizaria os atos. Caralho. E já no final de março, Rodrigo Maia começou a botar suas manguinhas de fora, tentar pagar de primeiro-ministro e deu a declaração que o presidente está brincando de presidir e não está levando o país à frente. Nessa época aí... O carnaval foi bom, né? Foram 3 meses, esses primeiros meses... O carnaval é sempre bom quando o país está na merda, né? É a oportunidade de você extravasar. Normalmente, país ruim, carnaval bom. Desfile da Mangueira aí também. Lembrar que, para quem se perdeu, né, nisso tudo, nas primeiras semanas, primeiros meses, era um barata voa danado na articulação do governo com o Congresso, né? Articulação. Ainda é, mas acho que agora está bem mais alinhadinho. Pode perceber que as votações agora passam mais fácil, o discurso é outro, o Rodrigo Maia está quieto. Mas nessa época aí, né, desemboca nessa fala do Rodrigo Maia. E, enfim, ali o presidente aparecia, acho que, vou fazer um diagnóstico aqui que não sei se eu vou concordar com o que eu vou falar, mas eu acho que o presidente ainda aparecia como uma figura de liderança popular e assim, o mito que chegou na República, não como presidente. Hoje eu acho que hoje eu acho que o Bolsonaro, não sei se também que eu estou me fechando um pouco na minha bolha, mas acho que não, porque eu ainda tento ouvir alguma coisa. Acho que o Bolsonaro hoje percebe um pouco mais o que o cargo precisa e se retira e vai se retirando aos poucos. É claro que ele não vai ser um presidente, não, um republicano, não. Mas ele hoje é um cara que parece saber por que está no cargo diferente do que era em Tem março. Atrapalhado menos a articulação dos profissionais. Ele tem batido. Vocês estão percebendo isso também? Não, ou é só pressão Eu acho que é uma mudança de eixo. Ele percebeu que bater de frente com o Congresso não era tão produtivo. Isso. E ele começou a simplesmente ameaçar que vai fechar o Congresso. E aí passa... Tá testando a teoria. Outro dia, hoje não falou... só ele, né? Hoje ele deu uma cães dele, né? Hoje ele deu a seguinte declaração. Não pode dar golpe, não. Seria bom, seria mais fácil. Eu quero ficar presidente pra sempre. Falou isso, cara. Brincando? Então, brincando, tese, óbvio. né? Quando você tá brincando, você fala as coisas que você quer. Fala. Então, assim, só para lembrar, né? Então, assim, o Rodrigo Maia apareceu nos primeiros semestres como uma figura, de fato, que parecia que ia mediar a trolha que ia entrar na gente. Ele ia botar a trolha, mas ia mediar, pelo menos, ia botando de pouquinho e com algum requinte, né? Não do jeito que é atualmente. E qual é o outro caso? Teve do Maia. Teve o Golden Shower. O Golden Shower não. O Fagner falou do desfile da Mangueira, parte boa. Parte boa. Foi o ponto positivo. Talvez o ponto positivo do ano, ponto alto do ano. Ponto alto do ano, possível ponto alto do sido, carnaval em décadas. É possível que tenha sido ponto alto do ano. E que promete, né? 2020 promete vir coisas
parecidas. E né, mais quem escolas sabe. falando mais Então coisas. é algo que vale a pena ser lembrado, porque lavou a nossa alma, né? Foi um período que a gente se sentiu orgulhoso de estar do lado, de ter a Mangueira do nosso lado, ter o Leandro Vieira do nosso lado. O Leandro, que a gente tentou convidar aqui, inclusive, para vir, mas não pôde, enfim. Mas foi um alento diante dessa avalanche. Nós chegamos no 3º mês ainda aqui da nossa retrospectiva. A quantidade de notícia negativa é impressionante. E a gente esqueceu de algumas no roteiro. É impressionante. Algumas a gente omitiu. Não deu. É impressionante. Então a Mangueira, de certo modo, foi um alento aí pro ano que começou difícil desde o dia 1. O carnaval, que já normalmente é uma catarse, né? Dessa vez foi um... Foi maior. Não, e Foi por que maior, as pessoas... foi lavou a alma. Vamos contextualizar. E por que as pessoas estavam de fato muito felizes no carnaval? Muita fantasia sacaneando o governo de várias formas. Muito ei, Bolsonaro vai tomar no cu em vários manifestantes de carnaval, em Recife, em Salvador, em São Paulo, no Rio. Existe um momento de resistência. Não, Pessoal aí, pedindo Anitta, né? não, por causa disso, teve o Golden Shower, pra mostrar que quem tava na rua era um bonde degenerado, que era uma bagunça e tudo mais, tentando apelar pro conservadorismo mais tacanho que existe. Vou falar mais uma coisa que eu não sei se eu vou concordar Até comigo porque mesmo. Reaça também pula carnaval. Não vou falar alguma coisa que não sei se eu vou concordar comigo mesmo de novo. Talvez a Tem que ir pra repercussão... terapia, cara. Talvez... Não, mas é pra jogar pra vocês mesmo e pros ouvintes refletirem. Talvez a repercussão do Golden Shower tenha sido maior do que a do AI-5 do Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Foi porque foi muito ridículo. Foi muito tosco. Eu acho que... O Twitter ameaçou punir, E eu acho que foi a primeira grande bola fora da comunicação do Carluxo. Isso, e aí quando o foco começou a ir pra ele, do tipo, o que esse retardado tá fazendo? E aí eu lembro que personagens da direita, que, enfim, estavam ali meio que isentões, como Noblar, entre outros, começaram a repercutir, como é que porra é essa, né? Que é isso? O que tá acontecendo? Ele literalmente botou um vídeo pornô no Twitter. E no aí, Facebook, repercussão internacional, talvez a primeira vez, porque e aí lembrar que o carnaval é um produto brasileiro, né? Algo muito brasileiro, ou seja, atrai muito turismo. E repercute lá fora. Qualquer coisa que acontece no ele carnaval. falou também a questão das mulheres, né? Não foi nesse mesmo período que ele falou que o turista que quisesse... Foi logo depois, os turistas foi quando que o Ministério do quisessem Turismo amar... lançou a marca nova, é. que é Brasil Visit Foi depois. Love Us. E ele fala, porque... Se você for gay, não tem que fazer nada no Brasil, não. Mas se você quiser sair com uma mulher... Se você quiser ver amar as mulheres brasileiras, você pode vir. O tráfico de pessoas, prostituição... Não, mas esse é o governo da família e da moral. É bom lembrar. A Gazeta do Povo, nosso querido jornal curitibano, lançou uma enquete hoje para os leitores avaliarem o governo em vários quesitos, dando notas de 0 a 10. Tem lá, economia, saúde, educação. Aí um dos quesitos é defesa da família. Da família dele, né? Por que um governo federal dele. tem que fazer a defesa da família? Eu não sabia que a família está sob ataque. O que é ataque? Qual família? Daniel, você tem uma família. Você tem uma família bem careta, tradicional. Sim, homem, mulher e uma filha. Tem gato. 2 gatas. Então, sua família foi muito atacada esse ano? Olha, depende do ponto de vista, né? Aumentou a escola, aumentou o plano de saúde, aumentou a carne... Tem ataques. A criança mexia em casa. Tentaram divorciar você e a Anne? Não, ninguém bateu na minha porta tentando me convencer a ser gay e a minha mulher ser lésbica e que nós teríamos que nos divorciar. E é engraçado que é o comunismo, o Estado comunista que se mexe na família dos outros, né? E eles querendo se meter, defender a minha, não precisa defender, não. Não, e outra coisa, negando a existência de uma série de tipos de família. Aí você pensa, estão atacando casais homoafetivos. Isso por óbvio, porque é o que eles mais fazem. E eu acho também... Porque fiscalizar cu é o grande hobby dessa galera. Mas também atacando mães solteiras, que inclusive... Sim, o Mourão falou na campanha. Que inclusive é bom deixar claro que, assim, não só por opção, mas também às vezes por falta de opção, elas criam seus filhos sozinhas, porque tem muito homem babaca nesse mundo, é o que mais tem. Então, 5 assim, milhões, né, de crianças. Pois é, que não tem nem o pai no registro. O homem geralmente já nasce babaca. Ele vai melhorando aos poucos. Alguns melhoram. Alguns melhoram aos poucos. Mas normalmente o homem já nasce babaca. Né? Eu falo com conhecimento de causa. Falo com propriedade. Falo com propriedade. Fui melhorando ao redor do tempo, né? Ainda tem muito pra melhorar. Não sei nem se vai dar tempo de melhorar tudo. Pois é, tem isso. E aí, só pra concluir... Por que isso? Porque como eu carrego mais melanina do que outros homens, então a minha margem de melhora é menor do que do homem branco. E a margem de erro é menor também. Também, ainda tem isso. Fazer uma... Só pra fechar a conclusão, e aí eu lembro que teve muita gente que pediu impeachment, porque, enfim, teria sido um ato... Foi um vídeo pornô. E aí, eu acho que foi a primeira grande porrada
assim, da mídia e tal, do Bolsonaro. Por quê? Porque foi uma coisa que não tem nada a ver com pauta econômica, então pode criticar. E foi escatológico. É isso. Literalmente escatológico. Bom, falando tudo isso, vamos passar para abril, que, cara, tá difícil. 2 de abril do ano 2000. Aí está esse relógio de 13 metros de altura por 8 de largura. Está chegando a hora. Nós vamos acompanhar então a chegada do ano novo. Atenção, minha gente! Atenção! Faltam poucos segundos para 1998. Para todos vocês, para o Brasil inteiro. Saúde, alegria, felicidade e um grande abraço da Globo! Cai o primeiro-ministro do governo, Ricardo Vélez. Não. Primeiro foi o Bebiano. Bebiano não era ministro. Não, mas mas status de ministro. Era secretário de... Eu tô aqui na tecnicalidade, me deixa. Cai o primeiro-ministro do governo, merda, né? do governo Bolsonaro. Ricardo Vélez dá lugar a Abraham Weintraub. Já tinha tido 15M, né? Uma É, passeada Não, grande. 15M foi em maio. Foi em maio. 15M foi em maio. Tá. Vamos lá. O Ricardo Vélez dá lugar a Abraham Weintraub, cria do Instituto Ayrton Senna e a prova viva que sempre dá pra piorar. Pois é. O Fagner, eu lembro que o Fagner falou perfeitamente aqui sobre isso. Abre aspas. O exército não matou ninguém, não. O exército é do povo. Fecha aspas. Naro Bolso. Sobre os mais 250 tiros que vitimaram o músico Evaldo Rosa dos Santos, sua família e um catador de recicláveis que tentou prestar socorro enquanto a família era brutalmente fuzilada por uma tropa de sociopatas. Weintraub já chegou no cargo mostrando a que veio, né? Logo em seguida falou, aspas, pode dar filosofia? Pode, mas com dinheiro próprio. No dia seguinte ele afirma que vai descentralizar investimentos de recursos de humanas e foi o que começou a cozinhar o caldo cultural do 15M, que talvez tenha sido a única manifestação decente que a gente fez nesse ano de governo. Desde ele não. E que não deu em nada. Muito bom. No mesmo Mais ou dia... menos. Não deu em nada. Descongestionou. Manifestação que funciona. Manifestação que funciona é a manifestação que mantém todo mundo na rua o tempo todo, amigo. Foi um dia e acabou. Ou que derruba alguém. E foi um dia, lotou, foi bonito, rendeu várias fotos legais. Galera postou no Insta. E acabou. Pois é. Cadê? No mesmo dia, o Bolsonaro cancelou um vídeo de propaganda do Banco do Brasil que envolvia jovens, LGBTs e tudo mais, e negros. E aí ele proibiu palavras porque também usava gírias. O gerente de comunicação? Usava gírias jovens, algumas delas de tradição LGBT, né? Enfim, quem é da internet sabe o que eu tô falando. E aí ele demitiu o secretário de comunicação e cancelou a propaganda. Aí o diretor de comunicação. O diretor de comunicação. E aí depois ele meio que voltou atrás, mas ninguém nunca viu essa propaganda. Então, a propaganda foi ao ar com negros, mas não foi com trans, se não me engano. As pessoas claramente não conformes foram eliminadas na edição. Tempos depois também. Sim, algumas semanas depois. Bom, a gente pode começar. Eu queria falar sobre educação, que a gente ficou aí conjecturando e tudo mais. De fato... Inclusive, eu queria falar, até porque o Instituto Ayrton Senna anda fazendo muita propaganda aí na televisão, né? Falando sobre a bandeira, que era nossa, que era deles, que era de todo mundo, que todo mundo já foi amigo da bandeira do Brasil. Enfia a bandeira no cu da instituição Ayrton Senna. Exatamente. Muito obrigado por falar o que eu queria falar. A gente pode passar... Não, brincando. Não, o que eu acho engraçado é porque, assim, muita gente fala assim, não, mas é um instituto pela educação. Deve fazer alguma coisa boa. Eu recomendo a cada ouvinte do lado B do Rio que pesquise no site deles. Eu não tô falando pra você ver uma matéria, não. Eu fui lá, o Alcides me recomendou. Abre o site deles. Vê se eles contratam algum professor. Tem algum professor contratado? Não. Eles têm alguma escola que eles mantêm? Consultoria. Não. Eles não têm nenhuma escola. Eles prestam serviços de consultoria para maior otimização do ensino. Que porra é essa? Lavagem de dinheiro. É isso. E quando não é isso, é algum tipo de maneira de você tentar introduzir ideologia liberal dentro do currículo escolar. Vocês conhecem algum consultor de alguma coisa? E outra coisa, gente. Conheço. Eu conheço. Gente, mas é sério? Sério. Sim. A minha mãe é consultora. Eu sempre... De quê? De implantação de processos de qualidade. É porque eu sempre abri uma consultoria, eu já fico... Gente, a existência da Fundação Ayrton Senna, do Instituto Ayrton, que eu faço confusão entre Fundação Roberto Marinho e Instituto Ayrton Senna, que no fim das contas dá no mesmo. A né? Fundação Roberto Marinho ainda faz alguma coisa. Coisas. De fato, gera mas um monte de coisa. Contas, o interesse deles, inclusive, é gerir e ganhar dinheiro do Estado. Exatamente, é isso. Assim. Para existir essas porras,
significa que o Estado tem que ser sucateado, né? Aí o Instituto... É intencional. É intencional. A educação pública precisa ser sucateada para que exista um Instituto Ayrton Senna e uma Fundação Roberto Marinho. Essas porras existem para isso. Pra né? mamar dinheiro. Para fazer lobby pela destruição da educação pública e, com esse lobby, ganhar dinheiro em cima da educação pública. Então, quero que o Instituto Ayrton Senna vá pra puta que pariu, a Viviane Senna, com toda a família Senna. E todos os capacetes todos também. Todos os capacetes e títulos e troféus, a puta que pariu eles, entendeu? Que, inclusive, tem denúncia de trabalho escravo nas terras do pai do Ayrton Senna. Qualquer um que você entra aí no Google, você coloca no Google aí, família Senna trabalho escravo, você vai ver que o seu Milton Senna, pai do herói nacional Ayrton Senna, tem acusação de trabalho escravo na sua biografia. Então eu quero que o Instituto Ayrton Senna vá pra puta que o pariu. E pra continuar isso, só vou parafrasear Nelson Piquet, que perguntaram pra ele uma vez: Piquet, quem foi melhor? Você ou Senna? Eis que o Piquet responde: eu tô vivo, né? Então, acho que dizendo isso, a gente pode passar pro assunto do Evaldo, que é muito mais sério. Pensar que a gente já fez essa piada em off, né? Se soubesse, a gente tinha publicado. Mas quem falou foi o Piquet, que processa ele. Eu acho que a história do... A história do Evaldo acho que também vai pra retrospectiva da Vênus Platinada. Deve passar o carro cheio de buraco de tiro, falar o que aconteceu, mas não vai contextualizar. 80 tiros, né? 80 perfurações. 80 perfurações no carro, foram disparados mais de 275 tiros. Eu poderia mais de 250. Cara, a história... Todas as histórias são muito, muito tristes, né? Obviamente. E revoltantes. Que a gente fala aqui e todas as... Desde os últimos 30 anos. Eu só quero deixar uma coisa... Eu quero deixar uma coisa clara antes de você falar. Porque o que foi feito pelo Exército Brasileiro naquele fatídico dia, ele seria considerado um crime de guerra se tivesse sido feito em guerra. Se o Brasil estivesse em guerra com a Venezuela, que é o sonho molhado desse bando de bolsominion Deus Voltinho que toma o poder, se o Brasil estivesse em guerra com a Venezuela e o governo brasileiro, sei lá, em algum canto do sul da Venezuela, do norte do Brasil, emboscasse... Metralhasse um carro de uma família. Metralhasse um carro de uma família civil, não fora do conflito, ou mesmo um carro armado rendido, isso seria um crime de guerra. E eles chamam o que está acontecendo no Brasil de guerra às drogas, mas eu não vejo nem sob a perspectiva das regras de engajamento da Convenção de Genebra essas pessoas serem punidas. Inclusive o caso foi abafado, foi levado para a Justiça Militar, foi tirado do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A Justiça Militar está para a Justiça como a música militar está para a música. Exatamente. Tirando, obviamente, a grande ópera soviética e o coral do Exército Vermelho, que são maravilhosos. E é verdade, o coral do Exército Vermelho é de fato muito bom. Mas assim... Voltando ao assunto, então, assim, nem sob a perspectiva da narrativa de guerra se justifica não punir as pessoas que cometeram isso. Os militares que fizeram isso não são coitados. O capitão da tropa foi o que mais disparou. E só para contextualizar mais uma vez, um clipe de um Imbel do fuzil novo do Exército tem 30 balas mais um no cão, né? Então são 31 balas no fuzil. Cada soldado do destacamento recarregou a arma em média 2 vezes. Então, assim, não foi um erro, não foi um engano, foi um foda-se. Foi um foda-se pra uma família que é descartável, porque, né, preto, no subúrbio, foda-se. Lembrar 2 coisas, né? É uma área militarizada, digamos assim, é uma área onde tem porque fica próximo da vila militar, é uma área que tem muita blitz do exército, né? Ou seja, já começa... Que a família escolheu passar por lá porque achava mais seguro. Exato, já começa errado. E o segundo ponto, que é um ponto muito sensível, que eu vou sempre lembrar disso, foi que teve, quer dizer, né? Uma vida, óbvio, a vida do Evaldo vale, mas teve o caso do catador, né? Que tentou ajudar e morreu junto. Sim, Luciano, ele foi atendido. Engano, né? É bom dar nome, ele né? foi atendido, ficou internado alguns dias e não resistiu. E até me arrepiei um pouco, porque, cara... Tipo, é isso, né? A gente morrendo, a gente se ajudando e quem ajuda vai junto, né? Porque você não tem como... Você quer tirar as pessoas de lá. E aí o relato da mulher do Evaldo, de que os militares riram, né? Fizeram meio que pouco caso, meio que tipo... Fizeram chacota dela mesmo. Fizeram chacota. Os relatos que eu nem tento nem me inteirar muito, porque, porra, sei lá.
Mas eu li alguma coisa e realmente são estarrecedores e tá tudo certo, né? O presidente falou, né, que o exército não mata ninguém. E aí a gente precisa fazer dois paralelos aí que eu acho importante que ser falado. Um é a instituição, né? É isso. Como a gente sempre fala, um projeto, não só da Polícia Militar, de todas as Forças Armadas, do extermínio dos corpos negros. Isso é um projeto que a gente sabe que existe. E o corpo do negro é descartado nessas instituições. E é por isso que, as instituições por isso que um presidente pode chamar essa pessoa de ninguém e não acontecer nada. Isso, e as instituições do judiciário, né, que poderiam, né, tentar corroboram, adoram, batem palma junto, né, bebem junto, bando de filho da puta. Aqui o Zacone mesmo já falou, né, que os autos de resistência são todos... Ou seja, ninguém apura porra nenhuma. E aí, eu acho que o Alcides falou que é uma coisa que é legal de falar. A gente, às vezes, tenta analisar do lado do trabalhador, né? Militar também é trabalhador e tal, mas a gente precisa analisar que a lavagem cerebral feita, muitas vezes, nesses caras, o tornam máquinas de guerra, né? E aí, o paralelo que eu faço é o paralelo com Paraisópolis de novo, né? Ou seja, é claro que a instituição faz o Robocop, né? Mas o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Não reflete um segundo, né? E aí são negros, muitas vezes, né? Matando outros negros, ou quase negros, como diria na música. Muitas gente vezes, pobre, gente pobre que vê na Forças Armadas possibilidade de emprego estável e ascensão social. Ou seja, e aí a gente precisa fazer uma reflexão maior até do que a reflexão do mero instituição para isso, né? Ou seja, um amigo seu que vai entrar para a polícia, de repente, né? Uma pessoa que, de repente... tem, não vou dizer índole, né, mas tem um caminho ali de ativismo, de entender, de empatia, e ela vai entrar para essa instituição e vai ser uma máquina de guerra, né, em via de regra. Ou corrupto, ou máquina de guerra, poucos salvam. Aí não vou dizer que é a maioria ou minoria, né? Poucos os que conseguem passar incólume nessas instituições que estão completamente não, são feitas para isso. Então acho que é bom fazer essas duas separações aí. O Exército Brasileiro, nesses momentos de supressão do próprio povo, que é bom lembrar que foi para isso que ele foi criado. O Exército Brasileiro sempre foi inimigo do povo, né? Nunca foi. A gente tem ouvintes aqui no Exército que já mandaram mensagens pra gente inbox, não pedindo pra gente aliviar, porque sabe que é difícil mesmo, né? Mas falando que tá dentro da instituição e que... Tem gente que resiste, e que claro entende, e que é isso e tal... Mas é isso, o Exército Brasileiro ele é inimigo do povo, ele sempre foi inimigo do povo. Ele foi criado para suprimir revoltas internas. É isso, é para isso. É isso. Então, e ele existe para isso até hoje. Não mudou. E aí você vai ver que as atitudes que a gente vê no jornal, aí, na mídia, elas lembram cenas de filme americano. Você vai lembrar do Nascido para Matar, lá do Kubrick, que a trama principal eles indo atrás de uma criança de 9 anos. Você vai lembrar do filme do Coppola, o Apocalipse Now, que todo mundo... que é uma cena... Tem uma cena com o Martin... gente, eu vou dar spoiler, meu filme aconteceu há 45 anos atrás. 40. Tem uma cena que o Martin Sheen, que é o ator principal do filme, ele tá andando por uma trincheira, porque ele tá procurando o Don Corleone. O Don Corleone tá escondido. O Don Corleone tá escondido. Eu acho Coronel que tá Kurtz. misturando. Coronel Kurtz. O Marlon Brando tá escondido lá em algum lugar do Vietnã e eles estão procurando ele. Então ele tá passando por uma área de conflito e ele pergunta lá pro soldado, soldado, quem é seu comandante? Ele olha e fala, meu irmão, foda-se, eu tô cheio de heroína na cabeça, eu quero dar tiro e foda-se. E é isso, cara. E tem também... Eu não sei, eu não tô acusando... E tem também o filme do Kubrick, O Nascido pra Matar. Falei agora, pô. Sim, eu me distraí. Falei antes aqui. Tava mexendo no celular, né? Tava mexendo no celular, que é a trama principal, que eles vão atrás de uma garota de 9 anos. Dei spoiler, o filme tem 35 anos. Mas vale a pena ver mesmo assim, porque são dois filmes muito bons. O Nascido pra Matar tem só 32. Se você vê o Apocalipse Now, eu recomendo que você veja a versão original, não o corte do diretor, porque o corte do diretor tem 1h30 a mais, que não serve pra porra nenhuma, só pra estragar o ritmo do filme. Eu gosto de uma das sequências que entraram, mas enfim, é um gosto pessoal. A cena da Plantation é insuportável. Hoje, cinema! Então hoje, maio! Olha, às vezes, que bom que as coisas não dão certo. Os fogos deram certo, lindos de morrer. Mas a previsão do tempo, felizmente, deu errado e nós estamos com uma noite linda. Você fica agora com o pagode Globeleza. É a Rede Globo nas festas de fim de ano. Vem aí, o primeiro comercial de 98. Bota uma roupa branca pra um champanhe pra comemorar.
Folia 7 ondas e jogue flores da beira-mar. Brasil, abraça quem tá do lado, toma lentilha, sendo uma vela. Brasil, faz um pedido, amarre uma fita e abra a janela. Feliz ano novo pra todo esse Brasil, feliz ano novo do Banco do Brasil. Chegou o ano novo. Vamos recebê-lo de braços abertos. Bom, o mês de maio começa como? Dia do Trabalhador, correto? Não, errado, porque o Bolsonaro esqueceu o Dia do Trabalhador e numa declaração pública... Normal pra quem nunca trabalhou. Normal pra quem nunca trabalhou e também vai lá dizer que... Capinar com dente. Não, acho que ele tivesse começado a capinar com dente e nunca mais teria parado. É o único trabalho que ele faria bem. Ele e os eleitores. Pois é, nunca mais teria parado. E ele dá uma declaração, algo do tipo... trabalhador nada, o importante é o empresário e tal, que nesse país é muito difícil ser empresário. Não ser trabalhador no Brasil é mole. Se elegeu assim, inclusive. Pois é. Eu quero deixar claro aqui que eu odeio muito mais os eleitores do Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro, tá? Até porque se não fosse votar, tivesse votado nele... Odeio muito o Bolsonaro, mas os eleitores do Bolsonaro eu odeio mais. Você empoderar um idiota do que ser um idiota. Até porque se empoderasse esse, empoderaria outro. Exato. Exatamente. É isso que eu ia falar. E aí sim, o 15M aconteceu, as manifestações pelo corte de educação. O 15M foi bem significativo, o 30, não lembro agora, nem tanto. 30. Foi o 30, não foi tanto, mas deu alguma galera, mas assim, depois disso sumiu. 15M foi um suspiro, né? A gente falou da Mangueira, 15M também foi um momento que a gente, né, acreditou. Não acreditei, não. E como diz o Fagner, ter esperança é a pior coisa que pode acontecer. Não acreditei, não. A esperança é pros cínicos. Acreditar, não acreditei, não. Mas a gente se motivou, né? De alguma forma, eu achei que poderia ter algum tipo de mobilização. Que eu pensei assim, nossa, que a revolucionário esquerda... é você que tem que se motivar. Olha a gente na rua e fala, legal, vamos lá. O revolucionário que não é do PSTU, no caso. Que não tá achando que a revolução vai acontecer tudo a cada esquina. Mas tudo que aconteceu até hoje são uma merda. Mas tudo que aconteceu até hoje são uma merda. Esse é o relatório. A gente se motivou, cara, porque... É isso, é um sopro de resistência. Você vê jovens, professores na rua, principalmente, e aí com uma mobilização menor dos partidos, ou seja, algo de fora para dentro. E aí você viu outros sindicatos, os próprios sindicatos que... Mas o grande problema foi um negócio bonito. Foi só isso, de fato. Qual foi o grande problema? Que, de fato, os sindicatos de educação, obviamente, aderiram, mas os outros grandes sindicatos não deram as caras. Acho que foi um pouco que a Sabrina falou aqui, E o que isso indica? O que eu pensei assim, a esquerda pode até assimilar o soco que tomou e vai tentar levantar e vamos tentar jogar. Não! Porque assim, não que eu tenha muita esperança política institucional, mas porra, se tivesse uma rua mobilizada no atual momento, poderia não ter passado um monte de coisa que passou. Inclusive a reforma da Previdência, que era talvez o maior obstáculo aí por causa da questão da necessidade de voto e tudo mais. Mas, assim, continuando nesse assunto, a gente esperava, bom, agora a esquerda vai tentar dar uma bombada nisso aí e tentar, né, botar a gente na rua pelo menos todo mês. Mas o que aconteceu? Houve um grande boicote dos sindicatos, né, especialmente a dona Cut, que não apareceu, e que mostra que a estratégia, depois que o Lula foi solto, a gente vai falar sobre isso eventualmente no programa que vem, deixou mais claro ainda, que a estratégia é pensar assim, o PSDB desapareceu em 2018 porque tentou tirar a Dilma antes da hora. Não seremos o mesmo erro do PSDB. Vamos deixar o Bolsonaro sangrar até 2022, quando a gente vai ganhar a eleição. Só que aí, amigo, tem um negócio, né? Pode não ter 2022. Pode não ter nada pra governar, né? Ser como diria lá a péssima série Game of Thrones, governador das cinzas, né? O que adianta ser o presidente das cinzas? Não adianta de porra nenhuma. Mas teve mais coisa em maio. Meu aniversário. Auschwitz, ele seguiu na sua sede insaciável de sangue. Agora, através de snipers que mataram ao menos 6 pedestres se locomoviam pela maré. Snipers, velho, é verdade. Além dos snipers que estavam na torre de água lá da Polícia Civil, eu acho, não foi? Não era na maré, era em Manguinhos. Manguinhos. Cidade da Polícia. Cidade da Polícia, exatamente. Que fica ali no Jacaré do lado. Exatamente. E também teve o vídeo do Witzel de copiloto de um helicóptero Angra, fuzilando uma favela em Angra. Isso foi em maio? Foi. E aí depois se descobriu que ele estava fuzilando. Não, eu pensei que tinha sido antes. Foi acho que foi depois. Pra você ver. Ele fuzilou uma igreja evangélica que ficava no alto do morro. Uma tenda evangélica. Uma tenda de oração no morro. Pois é. Na mata. Dependendo do dia, por ele ter inclusive matado o Cabo da Ciola. Dependendo se tivesse combinado direitinho. O da Ciola em Campo Grande, Monte das Oliveiras. Mas às vezes ele deve aparecer uns diferentes, né? Dá uma variada. Mas Por onde anda Cabo da Ciola? É melhor nem saber. Tava em São Januário. Não fica focando o diabo, não. Sério? Tava vendo o jogo do Vasco. Deve ter virado sócio também.
Sobre a declaração do Bolsonaro no dia 1º de maio, a gente falou aqui, retrospectiva, vamos falar de novo, é mais do que nunca, maior eleição, pelo menos dos últimos, mais até que do Collor, provavelmente. Acho que o Collor falaria alguma coisa. Talvez o do falaria Collor que o fosse trabalhador não, eu deve ter falado alguma coisa tipo, o Collor falaria, se o trabalhador for patriota e não pensar na ideologia da bandeira vermelha, estará tudo bem. Tipo isso. Porque é importante se dedicar para vestir a camisa da empresa, etc, etc. Mais do que nunca, ele falaria alguma coisa mais assim. do que nunca, a declaração do Bolsonaro, como se precisasse, mas em 1º de maio de 2019, se confirmou que a eleição, como o Mário Magalhães disse no livro sobre lutas e lágrimas, em 2018, foi uma eleição de luta de classe, né? Um candidato de classe. O Jair Bolsonaro era um candidato da classe alta. Isso foi mostrado nas pesquisas, isso foi mostrado nas declarações que o Bolsonaro dava enquanto candidato, e isso foi mostrado quando... Saiu uma matéria hoje, acho que na Fórum, sobre que o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, deve estar inclinado a filiar-se ao partido fascista, full fascista aí do Bolsonaro. Aliança pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro. E resgatou a matéria, resgata o flerte dele, né? Porque ele já foi candidato pelo PSB no espectro do lulismo. E depois foi PMDB? Foi PMDB, mobilizou a Fiesp pelo impeachment, né? Aquela coisa do pato, aquela história toda. Depois teve o sapo, que não emplacou tanto. Exatamente. E embora seja filiado ao PMDB... E agora vem emplacar a cobra, pelo visto. Que teve candidato a presidente em 2018, foi o Henrique Meirelles. A Fiesp cedeu espaço para reunião do Bolsonaro com a corja toda lá dos capa preta da Fiesp e tal. E declarações do Bolsonaro falando, não, estamos namorando aqui com o empresariado. Eles, inclusive, é só isso que ele sabe fazer. Eles, inclusive, se comprometeram a doar recursos para a campanha mais barata da história, né? Doaram muitos recursos e é isso. Sobre esse negócio aí que você falou de juntar com o empresário, fica aí um abraço para quem acredita que pode haver algum tipo de aliança com a burguesia nacional produtiva, que é muito diferente da burguesia nacional, que só é rentista. Que essas pessoas são muito razoáveis, que desejam o plano emprego do Brasil, têm o interesse do Brasil em primeiro lugar. Tem interesse de porra nenhuma. Campeão nacional é a puta que te pariu, entendeu? E fica aí bem claro que se você dorme com cobra, você é mordido. E tem gente aí que tem a síndrome do sapo, né? Não pode ver escorpião que quer jogar no lombo. E continua sendo assim. Qual foi o outro caso que teve? Os snipers, né, cara? Que, obviamente, foi uma coisa... Eu nem lembrava disso. Ele falou que foi uma coisa muito mal divulgada. Foi uma entrevista, se eu não me engano, foi uma reportagem do Extra? Do Extra, do Rafael Soares. Dele mesmo. Que é nosso ouvinte. Que é nosso ouvinte. Que realmente foi o cara que melhor cobriu o Witzel. O Extra. O Rafael Soares é um baita repórter. Já falamos aqui, temos todas as restrições contra o Grupo Globo, porque deveremos ter. Só que. E aí é atuar nas frestas, como diz o nosso padrinho Simas. Dentro do espectro de cidade que o Extra tem, o Rafael Soares, entre outros, né? Não só o Rafael. É um baita repórter. Ele faz trabalhos de escancarar a matança que acontece. Ele não pode dizer, e aí não sei se ele concorda, mas enfim, os repórteres do Globo não podem dizer em genocídio do povo negro, não podem porque, né, o patrão não vai concordar. Se colocar o editor tira? Se o editor vai tirar, mas ele mostra. De fato, ele mostra, a gente repercute aqui. O caso do Sniper é repetitivo, né? O Witzel falou que ia fazer. E aí morreu, se eu não me engano, servente de pedreiro, que tava ali mexendo em coisa. Morreu de tudo. Até seria bom, eu depois vou anotar isso aí, vou correr atrás disso. Porque, cara, como é que se mata alguém do nada por uma bala perdida, digamos assim, né? Porque mais do que nunca é uma bala perdida, que é um tiro. Tinha um cara que tava consertando a moto, umas paradas assim. Sorveteria, se eu não me engano. Cara, é GTA total, né? GTA total. E o governador é o responsável por isso, né? Gente, o cara da ponte foi em que mês, hein? Foi depois. Foi depois. Foi segundo semestre. Semana que vem. Mais detalhes sobre o cara da ponte. Vai ter a comemoração. Porque tá falando do Witzel, aí só me vem a imagem dele comemorando a morte do cara. Mas aí realmente foi segundo semestre. E é bom lembrar que deve ter uns 3 meses. A gente falou sobre isso semana passada no programa da Rose, mas quando a pessoa saiu de boa, né, do sequestro, não teve comemoração, né? Teve nem nota no Twitter, do tipo, bom trabalho da polícia, que evitou mais mortes. Não. E sendo que o caso era mais ou menos parecido, porque os dois rapazes, né? Estavam transtornados. Tinham transtornos e tal. Pois é.
E acabou que ficou que a grande coisa que vão lembrar do segundo sequestro foi o cara saindo com o litrão lá. Inclusive já tem até pichação, né? Não, que o carioca pichação não. O Rio de Janeiro é um refém de litrão na mão. É um grafite genial, eu vou tentar achar aqui, que o rapaz, porque na verdade O Rio de Janeiro é um refém saindo do cativeiro com o litrão na mão, né? O carioca, não. o carioca, né? Não, é um O carioca refém de litrão na mão. de litrão Não na necessariamente saindo do cativeiro. É perfeito, é perfeito. A pessoa que fez a analogia é genial. É um grafite. Sábado teremos aí de litrão na mão, inclusive. Usando o litrão como long neck. Acho que não tem litrão lá no casa da A gente dá um Que jeito. pena. 600 já serve. Bom, enfim, vamos passar para junho e terminar esse show de horrores, parte 1. E o momento em que o país vive de tanta violência, eu acho que realmente a gente tem que ter muito critério, né? Para ver o que fala, para ver o que traz, o que mostra para o público. E eu quero crer que isso te deixou essa semana muito abalado. Não, eu fiquei muito triste, fiquei muito abalado. Não queria absolutamente magoar ou trazer transtornos a vocês. Tatena, Marcelo Rezende, Godoy, o Milton Neves, o Hélio Bicudo. Meu amigo, imagine se meu amigo padre Marcelo Rossi, com quem eu tenho a maior... Meu Deus, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, com quem eu viajo todo ano para fazer matérias. O próprio governador Geraldo Alckmin, olha, talvez o melhor político que esse país tenha, que é meu amigo. Bom, junho foi um mês curtinho, porque como ele passou o mês inteiro na reunião do G20, ele fez uma merda só, né? Indo pro G20, um sargento comissário de bordo foi preso pela polícia de Sevilha com 39 quilos de cocaína numa mala. Não, foi no 39. Um sumiu aí. Ninguém carrega 39. Não, então, mas um pode ter sido talvez usado tenha sido no voo. consumido. Ele era Cara, ele era comissário de bordo, né? Às O vezes, avião tava cheio, às cara. vezes serviu, né? Tava cheio de gente branca e rica, né? Cocaína se divide, pô. E tava cheio de gente branca e rica, os né? praticantes do karatê boliviano aéreo, né, cara? E assim, pensa. E daqui até a Espanha são 11 horas. Falando né? em cocaína... Brasília acho que dá mais. Falando em cocaína, o Cruzeiro perdeu, né? Tô vendo aqui. Falando em cocaína, por que você fez essa relação? Não, porque o Cruzeiro do dirigente Zezé Perrella tá perdendo o jogo. Proprietário de helicópteros. Proprietário de helicóptero. Tem um táxi aéreo de Mas não tem nada a ver, não. Não, imagina. Mas voltando ao assunto dessa cocaína em específica, o cara é um comissário de bordo, né? Tem aquelas bandejas de prata bonita, né? Vai que... pode ter sido um destinatário desse quilo aí. Mas, de muito fato, cartão corporativo? Muito cartão corporativo. Inclusive, já foram mais de 10 milhões de gastos. A STF ordenou que quebrasse o sigilo do cartão corporativo. E o Bolsonaro se negou a revelar. Pode isso. Pode, porque quem vai obrigar? Virou Hoje em bagunça. dia né? pode tudo. Inclusive, vocês podem O perceber... STF está acovardado. Vocês podem perceber que dezembro, na semana que vem, a gente vai ter o que falar, porque a gente repercutiu tudo já hoje. Mas a gente vai falar tudo de novo semana que vem, porque a gente é assim, a gente é cretino, a gente quer encher a linguiça do programa mesmo. Além dos 39 quilos de cocaína, que, cumpre lembrar, o sargento foi solto, ele está respondendo o processo no Brasil, e quem está processando ele é a polícia brasileira. Então você pode esperar que não vai acontecer o quê? Nada. Mas teve processo lá também. Não, teve, mas eles jogaram o inquérito pra cá. Tá. E aí o que acontece? Como disse já Daniel Soares, a justiça militar está para a música, está para a justiça, assim como a música militar está para a música. Então a gente já sabe o que vai acontecer. Nada. Inclusive, o crime mais comum da justiça militar, julgado pela justiça militar, é tráfico de drogas. Fica essa informação aí. Sério? Militar traficando drogas? Eu não acredito nisso. Caralho. Mas no Brasil? No Brasil. Eu não acredito. Militar não faria isso. Não acredito nisso. Pois é. Mas Todo aí, militar é honesto. Mas aí... Militar traficar arma? Eu não acredito nisso. Mas aí o que aconteceu? Ele chegou lá, né? Prenderam o sargento e o avião continuou. Claro, que é o Também nunca vi receptação de carro roubado em unidade militar. Não, imagina. De realengo. Essas coisas não acontecem. Saiu no acontecem. jornal. Essas coisas não acontecem. Nunca vi. Ele foi lá fazer a reunião do G20, né? Como diria Neto, né? Em Tropa de Elite, furto dentro do quartel é crime militar. Crime militar. Vamos lá. Chegou lá no G20, no Japão. E aí, o que o Bolsonaro fez? Fez uma live falando da miçanga de nióbio. Ele também tomou esporro por estar destruindo o IBAMA e o ICMBio. E aí ele passou os seus dias no G20 desandado a procurar bravatas e briguinhas e comer miojo com o presidente da França, Emmanuel Macron. Teve isso, verdade. Teve isso. Macron, que não é coincidência. Do nosso lado. Por quê? Por que não é coincidência? Macron é um cretino? É um cretino. É um cretino deles, eles que se virem. É um cretino dele, inclusive a França está em greve geral. Se você estiver voando pra França hoje, se fudeu, qualquer coisa, eu gosto dos franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam os carros mesmo.
Pois é. Mas aí vale até salientar que o governo Macron prendeu mais gente, por exemplo, que o governo venezuelano esse ano em relação a protestos. Fica aí essa informação. O democrático, o governo francês, do mais democrático ainda, Emmanuel Macron. Lá. Maduro que não tem erros. Ele tem vários, mas exagero. A gente esconde. Como é que mas aí o que é ruim, a gente esconde. Não cabe a mim denunciá-los. Cada cachorro que lama a sua perna. Exatamente. Bom, cara, assim, esse mês é autoexplicativo, né? Sabe que essa coisa do Maduro que a gente está falando aqui, aí você falou a frase do Piquet, né, agora há pouco, se adequa perfeitamente ao Maduro. Se vão, né, perguntar, se alguém perguntar para o Maduro, né, quem foi melhor, você ou Lula? Quem foi melhor, você ou a Dilma? Eu estou no poder, né? Quem foi melhor, você ou o Evo? Eu estou no poder, né? Quem foi melhor, você ou o Rafael Correia? Eu estou no poder, né? Então, eu acho que o Maduro pode ser um piquetista. Ele está com lugar de fala no piquetismo. Piquetismo é ótimo. Pois é. Só pra lembrar. A vergonha internacional do Bolsonaro não é a primeira vez que um sargento comissário de bordo é pego com cocaína no avião. A última vez que isso aconteceu foi no governo FHC, que rendeu o verso lá do Black Alien no música do Sabotagem, Um Bom Lugar, sobre cocaína no avião da FAB, né? Então, assim, existe toda uma tradição, né, que só foi rompida nos governos Dilma e Lula. E aí eles estavam criando uma nova tradição, que era os caras pelo menos não serem pegos traficando cocaína. E aí o governo Bolsonaro já despachou essa tradição e voltou ao caminho do Brasil tradicional, defensor da família de bons costumes e do tráfico tradicional de drogas. Só pra lembrar que, assim, 39 quilos de cocaína é volume pra caralho. Tipo assim, não dá pra disfarçar que tem uma mala, tipo, vazando pó. Não, o cara tinha não era uma mala disfarçada. Era muito explanado. Era uma mala só de pó. Era muito explanado. Tipo, não era pra... Não tinha roupa. Porra, amigo, esse talco aí, porra, tá com chulé mesmo, hein? Talco prensado. Porra. Rapaz, eu tenho um problema na virilha. Quem for procurar nosso programa aí de junho, farinha, vai ver farinha. que o valor no preço brasileiro já era uma fortuna. Milhões de euros. No preço espanhol era 1 milhão de euros. No preço japonês era um negócio absurdo. Eram 17 milhões de dólares. O avião se dirigia ao Japão. Avião presidencial. Não percamos de vista. Não é um crime. Não é um crime. Não é um crime de tráfico de oficial. Não, mas não é um crime de tráfico de drogas, né, qualquer. Não é um avião que estava indo lá e tal. Era o avião da comitiva do presidente da República, que fique registrado nos autos daqui a 50 anos e tal, quando for contar essa história, vai falar: em 2019, o presidente do Brasil era Jair Bolsonaro e ele foi à reunião do G20, que era em Tóquio, não é isso? Em Tóquio. E na sua comitiva presidencial, um avião foi pego no aeroporto de Madrid, de Sevilha, com 39 quilos de cocaína. Que nessa edição, nesse momento já virá 34. Eu vou repetir. E que até o final do ano virá 20. Eu vou repetir, porque tem que repetir. Jair Bolsonaro estava na comitiva, era o líder da comitiva de um avião que carregava 39 quilos de cocaína. Tem que sempre repetir isso. Da mesma maneira que tem que repetir que Elcio Queiroz tocou na casa de Jair Bolsonaro quando foi visitar Rony Lessa. Vizinho de Bolsonaro. E Rony Lessa era vizinho de Jair Bolsonaro. Esse tipo de coisa tem que estar assim, sempre em letra com negrito. Prédios públicos. Sempre com negrito, assim, placa sabe? De bronze. Taxado, sabe? Sublinhado, assim, nos livros de história, assim. Jair Bolsonaro, sabe? Assassinato, vereadora do Rio de Janeiro, Rony Lessa, Jair Bolsonaro, tráfico de drogas em Sevilha. Tráfico de armas do vizinho. Jair Bolsonaro, sabe? Jair Bolsonaro tem que estar ligado, sabe? A tudo isso. Porque se tiver a ver, a gente não sabe se tem a ver. Mas se tiver a ver, tem que estar lá em negrito, surpresa, sabe? Em negrito, taxado, sublinhado. Como diz aquela... Quem sabe até letras garrafais, assim, com a fotinho dele do lado, assim. Como diz aquela... Sabe? Para as novas gerações não se esquecerem quem é, que é o presidente do Brasil em 2019. Para que eu, assim, o meu neto daqui a 50 anos, quando ele fala, caralho, meu avô era um animal, como ele deixou isso acontecer? Porque a nossa geração tem que passar pela vergonha de saber que elegeu um quadrúpede, elegeu um criminoso, elegeu tudo isso, né? Para presidência, para Senado, para deputado federal.
A nossa era tem que ficar marcada por isso. A era da vergonha. Eu quero lá, quando eu morrer lá no futuro, lá no meu lar, na minha lápide vai estar. Fagner Torres viveu sob o governo Bolsonaro. Então vamos lá. Não, e pra ficar do jeito que embora eu não mereça. Pra ficar do jeito... A culpa não é sua. Pra poder também ensinar para as crianças do futuro o que vai ser a crise estética, a gente pode justificar o texto à direita e botar em Comic Sans, que elas vão entender tudo. Lembrar aquela faixa, né, que até a Samia Bonfim compartilha bastante, é que quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle, né? É isso. É isso, né? Pra gente não ser pego de surpresa. A gente não sabe se tem a ver, mas vai que tem, né? Inclusive, eu tenho só uma pergunta pro Daniel, que tá sempre distraído, tá? A Samia também votou não. Não, só quem votou sim foram esses três citados. Quem? Melanchona, Edmilson e Freixo. Melchiona. Melchiona. Eu tô com o Macron aqui me confundi. Melanchona, tá certo. Caio não, desculpa. Daniel, como é que faz pra gente lastrear nossa economia no Unióbio? Não faz. Até eu respondi. Aí é foda. Não, peraí. Aí eu tenho que explicar. Porque é muito LSD. Quer dizer, se fosse LSD seria bom, né? Estaria a galera viajando aí. Existe um senso comum. É muito crocodilo, Existe um senso comum nas pessoas de que a moeda tem que ser lastreada em alguma coisa. Que o real é lastreado no dólar, ou que o dólar é lastreado nos depósitos de ouro de Fort Knox. Dinheiro, gente, não é lastreado em porra nenhuma, é lastreado na sua fé de que ele vale. De que o governo... O governo diz que vale, né? Não, e o que o governo garante. O governo, em tese, garante os depósitos na moeda em que ele emite. Por isso que também não pode ter conta em dólar no Brasil, porque o Brasil não emite dólar, o Brasil não pode garantir o dólar. Se você for otário o suficiente para acreditar que o governo brasileiro vai garantir dólar, ok. Pode garantir de alguém, não o seu, se você é uma pessoa comum. Voltando. Os primeiros exemplos de papel moeda, nos séculos passados, aí, principalmente o XIX, quando começou a se tornar mais comum, eles eram efetivamente lastreados em alguma coisa. O governo guardava o ouro, porque as moedas até então eram de ouro, de prata, elas tinham um valor intrínseco, digamos assim. Então o governo, para facilitar a conta em grandes valores, ele guardava o ouro, né, em depósitos, e emitia um papel dizendo: este papel vale o equivalente a $1, porque no caso dos Estados Unidos já a moeda já era dólar, a $1 em ouro ou em prata. E por aí vai. E com o tempo, foi se emitindo uma quantidade de dinheiro cada vez maior, e sendo lastreado em ouro era o chamado padrão ouro. Inclusive é por isso que a moeda do Reino Unido se chama Pound Sterling, né? Porque eram medidas de ouro. Sterling é uma unidade de prata. Sim, e é por isso que o Silvio Santos fala que barras de ouro valem mais do que que é uma alegação que faz sentido. Conforme o capitalismo foi se desenvolvendo e a produção industrial foi aumentando muito, você não tinha mais tanto ouro quanto era necessário para garantir as transações de compra e venda internas e externas. E então o padrão ouro, você deixar a moeda lastreada em alguma coisa física, passou a ser um problema. Que você não podia expandir a quantidade de dinheiro sem expandir a quantidade de ouro. E ouro é finito. Exatamente. Então, já a partir do início do século XX, eu estudei isso faz tempo, então, mas é por aí, entre o início do século XX e o final da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos países vão abandonando o padrão ouro. Inclusive a Inglaterra, que era o manda-chuva do sistema econômico mundial. Era os Estados Unidos diante da Primeira Guerra. No pós-Primeira Guerra, o dólar permanece formalmente num padrão ouro, enquanto o resto das moedas segue o chamado padrão Bretton Woods. Bretton Woods foi a conferência das Nações Unidas em 1946, no pós-guerra, destinada a ordenar o mundo financeiro pós-guerra. E segundo essa conferência, todas as moedas do mundo teriam o dólar como referência, em paridades fixas, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, foi constituído para garantir essa paridade fixa. Quando houvesse algum desequilíbrio, ele entrava com empréstimo em dólar para sanar esse desequilíbrio e garantir essas paridades fixas. A ideia era de evitar... Não tinha câmbio livre, o câmbio era fixo. Exatamente, era de evitar especulações e garantir previsibilidade no mercado. Só que isso vai pro caralho em 1973, quando essa questão do mesmo padrão ouro formal começa a ser um problema para os Estados Unidos, que estava envolvido na Guerra do Vietnã, estava tendo uma inflação interna significativa, e o Estado americano estava cobrindo o seu déficit com emissões. Ele estava emitindo dólar. O famoso imprimir dinheiro para o caralho. Déficit, porque os Estados Unidos, então,
ele emite dólar, e dólar é uma moeda aceita internacionalmente. Que legal. E estava constrangida essa emissão pela submissão formal do sistema da emissão do dólar à quantidade do ouro dos Estados Unidos. Então, unilateralmente, Richard Nixon, em 1973, diz: foda-se, um grande foda-se para todo mundo. Eu vou emitir o que eu quero. Emitiu o que quis. Os padrões, as paridades fixas das moedas em relação ao dólar foram pro caralho também. O mercado passou a ditar isso. Causou uma puta crise econômica. Exatamente. Não, e aí o resto é história. Mas enfim, Inclusive, nenhuma moeda, gente, é lastreada em porra nenhuma, a não ser no compromisso que o governo tem de garantir os depósitos naquela moeda. Se o banco falir, se você tem uma conta no Itaú, você tem, sei lá, 10 mil reais depositado no Itaú, se o Itaú falir, o Banco Central Brasileiro tem que garantir o seu depósito. Não necessariamente ele vai. Mas ele tem que garantir. Não, ele garante. E o fato de você acreditar nisso faz com que esses 10 mil reais tenham algum valor. Então, lastrear Se eu acreditar que eu tenho 100. O real não é lastreado no dólar, o real não é lastreado em ouro, o real não é lastreado em nióbio, o real é lastreado na fé que você tem, que o governo garante. Então, ou seja, você tem o dinheiro que você quer ter. A fé que você quer ter. Eu tenho aqui uma nota de 20 e eu acho que ela vale 150. E não, porque o resto das pessoas não acha que ela vale 150. Aí é problema Daniel, do resto. só uma pergunta. Pra terminar essa aula de economia que você deu pra gente aí. Excelente. Eu entendo tudo com o Daniel falando. Cara. Essa crise econômica causada pelo abandono do padrão ouro tem alguma coisa a ver com o ciclo hiperinflacionário da América Latina nos anos 80? Indiretamente, porque o que vai acontecer é que a grande inflação... não é a inflação. Os Estados Unidos, para financiar o seu déficit, ele emite dólar. E como os Estados Unidos ele é também deficitário na balança comercial, e ele precisa que seja deficitário num sistema baseado no dólar, para que vazem dólares ao mundo, e o mundo tenha dólares para poder manter a roda girando do comércio internacional. É uma estratégia econômica. Exatamente. Quando ele passa a financiar seu déficit com emissão, ele aumenta muito a quantidade de dólares que estavam disponíveis de uma hora para outra no mercado internacional. E, combinado com a crise do petróleo, na mesma época... Teve 71 e 79. É a primeira crise, 73. Tem uma transferência muito grande de dólares. Como os Estados Unidos também é muito deficitário no mercado de petróleo. É o maior produtor, mas também é o maior consumidor e logo o maior exportador. Tem uma transferência muito grande de dólares para os países árabes, para os países da OPEP. Que não tinham o que fazer com esse... Criam um puta cartel, filha da puta. Não, que não tinham o que fazer com esse dinheiro. Tipo, eles tinham muito mais dólar do que eles precisavam para rodar suas economias internas. Então, esses países investem, também não tinham mercados financeiros desenvolvidos, investem isso no mercado financeiro internacional. E o mercado financeiro internacional, os grandes bancos mundiais, ficam com uma liquidez absurda, ficam com dólar sobrando. Então, as taxas de juros internacionais despencam nesse primeiro momento, em 73. Então, todos os países em desenvolvimento, Brasil incluso, e todos os seus pares da América Latina, olham e falam: opa! Oportunidade. Vamos nos desenvolver pegando dinheiro. Pegando dinheiro externo barato. E no Brasil, as estatais são um instrumento muito grande disso durante o governo Geisel. Telebrás, Petrobras fazem grandes investimentos baseados em empréstimos internacionais a juros baratos, porém pós-fixados. Então, quando vem a segunda crise do petróleo, em 79, o novo salto, os Estados Unidos reagem, já com medo porque a sua economia já estava muito pressionada. Em termos em vários setores da economia, com o salto do petróleo, a receita americana é aumentar o juro básico dos Estados Unidos para evitar um processo inflacionário significativo dos Estados Unidos. Em 78 a 79, os Estados Unidos teve 25% de inflação no ano, que é uma inflação alta para o padrão brasileiro atual, imagina para o padrão americano. Então eles dão uma chicotada na taxa de juros, e essas taxas de juros internacionais, pós-fixadas, eram todas baseadas na taxa do Federal Reserve americano. Então, se você tem dólar e emprestou para o Brasil, ou para a Argentina, ou para a Bolívia, ou para a Venezuela... Você acabou de ganhar muito mais dinheiro. Se você emprestava a 10% ao ano e, de repente, o Banco Central americano, que é risco zero, né? Na América Latina sempre tem um risco de acontecer um golpe, o país quebrar, e você tomar um golpe orquestrado pelos Estados Unidos. Exatamente, você tomar um calote. Já... Não tem embaixada... Já o título da dívida americana é considerado o investimento mais seguro do mundo, porque os Estados Unidos jamais deixou de pagar. Então, estatisticamente, a probabilidade de você perder o dinheiro é zero. Então, se a taxa de juros americana passou dos 20%, como foi na época, para que você vai deixar os juros dos seus empréstimos para Brasil, para o Gabão ou para a República Popular do Congo abaixo disso? Então, os juros internacionais dão uma chicotada para cima nas dívidas dos países que tinham se endividado a rodo nos anos 70, dívidas em dólar. Então, esses países, para conseguirem recursos, para conseguirem dólares no mercado internacional para pagar suas dívidas, fazem maxi de valorizações de suas moedas para que seus produtos fiquem mais baratos. Isso que o Trump está acusando o Brasil de fazer agora.
Só que não é bem isso. Na época, as taxas de câmbio eram muito mais administradas do que hoje. Os países todos fazem maxi valorizações para que seus produtos fiquem mais baratos, para exportar mais, para conseguir mais dólares, para pagar essas dívidas absurdas. E essas maxi valorizações em economias integradas ao mundo e dependentes geram aumento de insumos importados e aumento de preços de alimentos que são exportados. Também, olha aí a nossa carne. E gera um processo inflacionário que descamba para a hiperinflação. Por quê? Mas por que eu pedi pro Daniel dar essa maravilhosa aula de economia? Eu quero lembrar para as pessoas que o Brasil, antes da redemocratização, era uma merda. Tá, a ditadura não foi legal, o Brasil não era um sonho de uma noite de verão. Durante a crise da dívida, em 1982... Você tem a saudade da sua infância. Durante a crise da dívida em 1982, o governo Figueiredo, ministro do Planejamento e czar da Economia, era o senhor Antônio Delfim Neto, que já havia sido o czar do milagre. Né, ele tinha saído em 74 e em 79, quando a parada estava no auge, em 79, quando estava começando a fazer água, em 80, na verdade, quando estava começando a fazer água, ele volta com aquela coisa, Salvador. Bota o retrato do Só que velho. a merda já estava feita, crise da dívida, hiperinflação e o cacete, e o Brasil vivia de 6 meses recebeu uma missão do FMI. O Brasil tinha submetido a acordos do FMI, que... Mas o que o FMI faz até hoje, né? Chega num país, faz a auditoria das contas, vão botar um dinheiro, mas vocês têm que se emendar. Privatiza não sei o quê. Exatamente. E o Delfim, declaradamente, eu li essa entrevista dele, há uns 10 ou 20 anos atrás. Delfim que tá vivo ainda. Exatamente. Eu li essa entrevista dele uns 10, 20 anos atrás. Vivo falando em governo que, PT. E pagando de consultor de economia. Que pra chegar, olha, prestem atenção, que pra chegar no nível de reservas internacionais, né, que é reserva internacional é dinheiro aceito no mundo para pagamento internacional. Basicamente dólar e metais preciosos. Para chegar no nível de reservas internacionais exigido pelo FMI, eles contaram até as moedas de ouro do Museu Histórico Nacional. Para chegar no limite mínimo aceitável. Então, essa era a competente ditadura militar. Derrete tudo. Se o Daniel fosse meu professor de economia, eu gostaria muito. Acho que eu vou até Já fez alguma aula de economia? Porque, não. Já fiz. Na faculdade de Direito fiz. Obviamente. Obviamente não no jornalismo, porque o jornalista não sabe porra nenhuma. Não, no jornalismo tem também. Leitão. No jornalismo tem também, mas eu fiquei isento porque eu já tinha feito no Direito. Se o Daniel fosse meu professor lá na cadeira lá de economia, lá no Direito, no jornalismo, e fizesse desse essa aulinha aí básica e fizesse assim, Caio, você faz um resumo pra mim, me entrega, eu entregaria assim, tem que acabar os Estados Unidos. Seria o verdade, o problema não é os Estados Unidos, o problema é o capitalismo. E a gente termina o Lado B do Rio, número 129, /retrospectiva 1 de 2019. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, com vídeo novo, E semana que vem vai ter também, já tá pronto. Olha que beleza, acesse lá youtube.com/Lado B do Rio e veja eu ensinando a você fazer um simples, prático e muito saboroso clericô, que nada mais é que uma sangria de vinho branco. Nosso jacan. É muito bom, recomendo. Drinks para o verão. Drinks para o verão. Tem outro episódio de Drinks para o verão que deve sair... Clericô é muito bom. Deve sair até o final do verão. Tem um pronto já, vou subir. Tem um pronto, semana que vem vai ser assim... Drink, prato, eu vou tentar fazer. Legal. Pô, Masterchef do Alciso. Acesse também nosso site, ladobdorio.com.br. Tem sempre textos novos e deliciosos e rechonchudos para você. Eu tô com uma bala para escrever, acho que isso também sai semana que vem. Pois é. Daniel, boa noite, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Boa noite, espero ser sempre convidado. Eu gostei muito que por acaso é toda semana. Eu gostei muito do papo e... Estamos aí, é só chamar. Pra falar de economia. Caio, muito obrigado. Bem, agradecer aos ouvintes que nos aturaram, né? Hoje sem convidado, um programa diferente, mas é um programa que fica legal, né? Remonta aos nossos primórdios. A gente ficou tão deprimido que a gente teve uma aula de economia no final para lembrar da merda econômica dos anos 80 que era melhor. Exatamente. Pelo menos do ponto de vista emocional, porque não tava vivo. Voltaremos para lá, porque né, a carne com... Né, daqui a pouco vai ter fila para carne, estoque. Carne barata no Brasil agora só a negra. Da carne mais barata do mercado é a negra. Só a negra. E agradecer, né? Acho que ficou bem legal o formato, né? Apesar das notícias aí todas ruins, e tem mais, né? Porque semana que vem a gente vai gravar de novo. Convidar a quem tá ouvindo aí na sexta, Casa Porto, amanhã Largo da São Francisco da Prainha, número 6, se eu não me engano, né? Não, cara. Acho que é 6. Foi o que eu falei, por acaso. Que papo de maluco. Não, eu entendi, você fala 100. 6. Enfim, Casa Porto, fica ali na região portuária. Estaremos lá a partir das 9, lotação de 150 pessoas, ou seja... Não fala da lotação que o Paulo Júnior tá puto.
Quem aí a gente pensa que é pra ficar falando de lotação do lugar? Olha, pra ser bem sincero, eu acho que não dá 150, não. Mas pode ser que dê. Então a gente precisa falar. Cheguem cedo. A questão é toda. Chegue cedo. Né? Chega lá 9 horas e entra, todo mundo vai entrar. Eu acho que também não vai dar 150, mas no último deu metade disso. Vai saber. Ou mais. Ou mais. Não sei, tava doidão. Estaremos doidão. Provavelmente espero chegar Pior lá que eu doidão. não, cara. Eu não. Eu vou voltar a beber Também amanhã. não pretendo beber, não, porque eu não consigo mais. Eu tô tomando remédio, né? A maior tristeza do Brasil Tu não vai 2019 parar o remédio sábado? é precisar beber e não Então, conseguir. sério, os ouvintes querem beber com você, Fagner. Não, se eu for Toma beber, água. A gente só vai estar lá só pra completar o time. Água eu vou beber, mas Uma limonadinha. eu não tô podendo beber. Cara, não. ó, caipirinha é bom, a cachaçinha dá aquele levante. Se a minha semana que vem ainda fosse tranquila, eu podia até cagar pro remédio e enfiar Daniel, o pé na jaca. você conhece o Fagner há 10 anos, ele vai beber ou não? Eu vou beber pouco. Se beber, eu vou beber pouco. Ó, já mudou. Já não era, não vou Vou beber. beber bebendo água. Vou beber bebendo água. Algo que eu não faço. Resumindo. Eu vou fazer. Vai beber. Então eu espero todos vocês. E semana que vem, o último programa do ano. A segunda parte da retrospectiva. Espero que tenham gostado. Vai ser esse bate-papo aqui. Alto astral, que a gente... Na verdade, sim. Alto astral não. Bem humorado, né? A gente ri pra não chorar, porque realmente a gente vive na República da Quinta Série e comandado de todos os lados. Vou te usar um churrasco sem churrasco agora. Churrasco de pão de alho. O pão tá caro também. Vou ensinar, vai ter um vídeo sobre pão de alho. Sério? Legal. A gente é comandado por canalhas e é o que faz. Churrasco apresentado. A piada era essa. Lembrar que a gente viveu, a gente permitiu que esse país seja comandado, esse país que é tão escroto, mas enfim, podia ser tão melhor, seja comandado por esses caras que estão aí no poder. Até semana que vem. Fagner, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado pelo papo. Semana que vem não estarei aqui. Prometo participar remotamente. Esse acaba sendo meu último programa do ano. Semana que vem estarei numa comunidade na terra indígena, no interior do Brasil, muito bem acompanhado, fazendo coisas que eu gosto. Não que eu não goste do lado B, mas está no interior. Hoje tu não estava muito afim. Mas está no interior. Obrigado. Mas está no interior do Brasil, em contato com o Brasil real, com os verdadeiros donos dessa terra desgraçada. Para terminar o ano é bem alentador, um presente que a vida está me dando aí no final de 2019. Então, um abraço a todos, dizer que a gente se vê lá na cervejada, quem puder vir, receber os amigos que estão vindo de fora, a gente dizendo aí no Twitter que está vindo de fora do Rio, então, né, uma responsabilidade grande fazer uma noite bacana para todo mundo, trocar bastante ideia, conversar, desopilar, chorar se for o caso, e até vou participar do programa na semana que vem de maneira remota, vamos decidir aí o formato, mas... Aqui na bancada só no final de janeiro. Até janeiro, se tudo der certo, se o Brasil não acabar até lá. Um abraço. Acabando o Brasil até lá, a gente vai ter mais 2 programas de gaveta que a gente gravou na terça-feira. Aliás, a gente gravou o programa... Não sei se você ia falar, desculpa se eu te interrompi, mas você me interrompeu também algumas vezes. A gente gravou programas, cara. Pode falar o convidado? Já pode, né? Porque o Fagner tweetou. A gente gravou com a Gisele Martins, uma comunicadora popular da Maré. Uma mulher incrível, assim, que a gente já conhecia. 1h10 de papo ficou muito pouco. 1h10 de papo foi pouco. A gente queria ter falado de mais coisa. Enfim, uma mulher que vive o que luta, que pra gente é sempre muito gratificante trazer pessoas que vivem o que lutam, que não, a gente sabe que nem sempre é assim. Ficou foda, a gente já tá, podia mandar antes e tal, mas enfim, vamos guardar para janeiro. E também gravamos com a Tainá, novamente, a Tainá que veio aqui ano passado, Tainá de Paula, urbanista, que também deu uma pequena aula uma pequena não, uma grande também, foi mais de 1 hora, de mobilidade, de cidade, enfim. Pequeno no sentido de poder ter sido mais. Pequeno no sentido de, né, enfim, a gente abordou muitas questões e, enfim, teve que ser um pouco mais corrido. Mas foi ótimo, o programa tá excelente, duas mulheres, né, até o pessoal que fala muito aí, legal a gente conseguir gravar com 2 mulheres, enfim. Foi muito foda e janeiro só. Mas semana que vem a gente volta aqui para fazer o bate-papo retrô. A gente vai decidir ainda, porque, assim... Estava pensando em subir uns episódios retrô
durante as férias. Tu quer subir o do Natal, né? Eu quero subir o do Natal. Já- Eu acho que todo ano tem que subir o do Natal. Natal de 16. É porque não tá no Spotify, né? É, não tá no Spotify. Ah, tá, vou falar. Então a gente tem, vamos subir o 10 do Alba Noel. que Em foi muito breve, bom. nenhum no Spotify. É, mas isso é um outro assunto. Ou não. Mas, gente, inclusive, fica aí a dica. Se você quer ouvir, se você gosta do programa da Central 3, quer ouvir eles pra sempre, baixa um agregador de podcast, porque vai que, não é mesmo? Até semana que vem, com mais lá do B do Rio. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões. No Brasil que se faz um país que resiste a velões. São perigosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões. No Brasil que se faz um país que resiste a velões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Mangueira.